Salve, rapaziada, como é que vocês estão, os guri? Hoje tem coisa nova no canal, meus manos. Eu tava procurando algo que fosse engraçadinho, uma comédia pra gente dar uma risadinha. Fiquei aqui, fiquei ali, até com a chance aqui que é bem única, né? Pelo título vocês já viram. Não tem nem o que explicar, então sem mais enrolação, vamos dar-lhe. A obra começa na província de Beijing de Inseong. Um cara tá deitado no meio do altar e o pessoal em volta pergunta se ele realmente quer continuar com o ritual. O imperador Chioso diz que é pra prosseguir imediatamente. Esse cara é conhecido como Eunuco Li Chioso. Ele é a pessoa por trás de todo o poder da imperatriz do Império Ming. Uma figura secreta que monopoliza todo o território e a autoridade desse lugar. Ele também é conhecido como o pior vilão na história porque manipulou a política do Império para se dar bem na vida. E é exatamente ele que é nosso protagonista. Foi com muito esforço que ele conseguiu transformar a terceira imperatriz, que era insignificante, na atual imperadora. Porém, por mais que tudo isso tenha dado certo, tem algo que ele não pode fazer. Olhando um livro de posições de luta no quarto, ele diz que isso é inacreditável. Como o cara é um eunuco, é óbvio que não tem como ele se divertir nesse tipo de combate. De repente, alguém entra correndo, fala que ele é um idiota e chama pelo velho. É a terceira imperatriz que pergunta por que ele tá querendo sair desse mundo. O nome dela é Yuan Hua e ela fala pra ele acabar agora com esse ritual misterioso. Ela se ajoelha e pergunta se a união do Yin e Yang é tão importante assim pra ele. E quer saber o porquê ele não consegue ser feliz só com ela ao lado. Ela fala que se for dinheiro ou poder, ela vai entregar tudo que ele precisar, porém ela só quer que ele pare esse ritual. Só que o Chioso responde que ele já havia feito a decisão. Ele pede pra ela perdoar essa deslealdade dele, porém ele não vai poder servir ela até o fim. Obviamente que a pergunta é por que nosso rapaz é tão obcecado com a união do Yin e Yang. As pessoas não entenderiam, porém pra ele é algo crucial. Isso porque ele é um reencarnado e na vida passada ele também foi virgem e nesse momento ele ainda é virgem. Ele já viveu mais de 50 anos sem fazer absolutamente nada. O famoso caminhãozinho da reencarnação explodiu o garoto quando ele estava atravessando a rua e ele veio parar nesse mundo marcial por 50 anos. Ele morreu aos 28 e reencarnou como moleque de 12. O problema é que assim que ele chegou, ele foi sequestrado pelo maluco. Não era um sequestrador normal não, vendo a tesouro o rapaz já fala pra ele sair de perto com aquilo. Porém o velhinho vem por baixo e tchau. Esse maldito sequestrador castrava todos os homens para vender no mercado negro como eunucos. Digamos que ele já fez tudo que é possível para restaurar a masculinidade dele. Ele transformou a princesa em uma imperatriz só para conhecer um médico extremamente renomado. Ele masterizou as artes marciais no ponto do renascimento e até se tornou o mais poderoso artista marcial em todo o palácio. Porém, um cara se ajoelha e fala que criar algo do absolutamente nada é impossível. Ele pede desculpas e diz que entende as intenções, porém, somente se ele fosse renascido uma outra vez, ele poderia recuperar isso que foi perdido. Isso fez ele se perguntar qual era o porquê de ter dinheiro, poder e proeza marcial se ele ainda era um eunuco. Todos esses acontecimentos foram o que levaram ele a decidir se reencarnar em um novo corpo. Ele quer experienciar uma vida com muito combate e ação entre quatro paredes. Basicamente é um lutador a curta distância esse rapaz, não é um prodígio. E se não for com as mais maravilhosas lutadoras, ele nem vai ficar satisfeito. Ele então fala pra tirar a imperatriz dali que sai chorando, perguntando como é que ele pode fazer isso e que ela não quer ver o próprio pai dela morrer de forma tão insignificante. Ela chama ele assim porque desde criança ele cuida dela. E óbvio que por ter conhecido ela tão nova, ele não consegue pensar nela nada mais do que uma criança ou uma irmã mais nova. No momento que ela começou a chorar, quase que ele desistiu. Porém, a decisão tá feita e ela, nesse momento pra ele, é parte da família que vai ter que lidar com a perda dele. Um cara de turbante se aproxima e fala que a técnica da reencarnação é um ritual extremamente proibido. De cada 100 pessoas que tentam, 99 morrem e pergunta se ele realmente quer tentar algo assim. O Chioso olha pra baixo e pensa que se for pra viver assim, realmente é melhor morrer. Ele então fala pra dar sequência com o ritual. Na vida ele já conquistou e aproveitou tudo que a força pode gerar. Ele também já gastou todo o dinheiro que pode gastar. Tudo que ele queria era ser renascido. E pra isso ele arriscaria tudo o que tem e faria tudo que é possível. Depois do corpo inteiro brilhar com uma luz rosa, ele vê um velho meio embaçado chamando por ele. Aos poucos ele abre o olho e se levanta querendo saber onde tá. O velho só responde que agradece que o garotinho parece bem. Porém o Chioso sabe quem é esse bastardo. Esse é o maldito velho que castrou ele 50 anos atrás no Palácio Imperial. Ele se lembra que na época ele foi caçar esse cara, porém ele já tinha sido morto por alguns bandidos. Porém, pelo visto, a reencarnação, na verdade, acabou sendo uma regressão no tempo. Ele achou que ia conseguir outro corpo ao ser reencarnado. Na hora ele dá uma olhada pra dentro das calças pra saber se tá lá. O velho meio confuso pergunta se ele tá machucado. O rapaz olha pra ele e sorri de um jeito psicopata. O Chioso então agradece pelo velho ter o salvado e pede desculpas.
O velhinho ajuda ele a se levantar e fala que na casa dele tem algumas ervas que vão ser boas pro menino se recuperar. Porém, o protagonista dá risada, quebra o dedo do cara e pergunta se ele tá querendo sequestrar ele de novo e vender como um eunuco. Assim que o velho pergunta como ele sabe disso, o rapaz avança e torce o braço do velhão. Por mais que ele acabou de voltar no tempo, ele ainda se lembra das artes marciais da vida passada. E pra quem tava no topo do Palácio Imperial, era fácil vencer um velho. Já dá um mata-leão no velho e fala que na vida passada ficou muito triste quando soube que o velho já tinha sido morto. Porém, dessa vez era ele que ia matar. Depois de muito carinho no pescoço, o corpo cai no chão. O Chosu pensa que 50 anos se passaram e cospe na cara do lixo. Foi um caminho longo, mas ele finalmente conseguiu chegar a esse ponto. Na vida passada, mesmo com todo o poder e riqueza, ele não conseguia aproveitar nada daquilo. Porém, agora ele é alguém completamente diferente. Tanto faz ser uma reencarnação ou uma regressão. De agora em diante, ele ia viver em prol do combate, se é que vocês me entendem. E com isso começa a história do segundo eunuco que conquistou de volta sua masculinidade. Depois da vingança contra aquele maldito velho, 2 meses se passaram. Ele anda por uma ponte morrendo de frio. Nesse momento ele tá tentando chegar na província de Gansuki. Tá sofrendo no caminho, mas diz ele que pela vida inteira de prazeres que ele vem sonhando, essa dor não é nada. Porém, por mais que ele nunca tenha feito nada, ele tem certeza que é mais do que um contato físico. Se esse fosse o caso, ele poderia só ganhar dinheiro e comprar um pouco de combate em 4 paredes. Porém, ele não quer se submeter a esse tipo de relação de baixa qualidade. Tudo que ele quer é compartilhar o verdadeiro amor com garotas maravilhosas. A troca de sentimentos e intenções mentais. Ele quer o tipo de amor que deixa as duas pessoas satisfeitas. O menino tá até babando, falando que isso sim é a coisa perfeita a se fazer. Porém, ele sabe que para chegar nesse nível, fome e dinheiro vão ser necessários. E é por isso que ele já vai começar o caminho dele para se tornar um herói no mundo marcial. Como ele achava que seria reencarnado no futuro, ele tinha deixado um monte de tesouro pronto na cova dele. Porém, é uma pena que esse não é o caso. Só que ele ainda tem toda a vantagem de saber 50 anos no futuro. Com a proeza marcial que ele tem, ele já sabe. Se tornar um herói respeitado não ia ser tão difícil assim. Primeiro, porém, ele tem que corrigir esse hábito dele de ficar rindo igual um idiota quando ele era um eunuco. E ele jura que é ali que começaria a história do lendário rei dos haréns, Leste Eu Sou. Ele faz um sinal para construção e pergunta se tem alguém aí. Do lado de dentro, alguém escuta a voz de uma criança. O cara sai pra fora preocupado como alguém subiu essa montanha numa nevasca como essa. O Chosu puxa o ar e grita pra todo mundo ouvir que ele havia perdido os parentes pros bandidos e precisava de ajuda pra ficar mais forte. E por isso ele queria se tornar um discípulo do clã conjunto. Essa facção marcial combinava 3 artes marciais: o confucionismo, o budismo e o daoísmo. Isso tudo para enfrentar as forças malignas de Jianghu. Porém, para muitos que olham de fora, pensam que eles são uma seita demoníaca ou um grupo de bandidos. O véio então vai correndo na direção dele e pergunta se ele não valoriza a própria vida por subir uma montanha como essa no inverno. O Chosu só diz que se ele pudesse juntar o clã conjunto, nada mais importa. O velho fica parado, então manda ele mostrar os braços e as mãos. Ele encosta o dedo no punho do rapaz e percebe que a energia natural do corpo dele estava empurrando as impurezas para fora. De alguma forma, o garoto já sabia a técnica que era utilizada para subir a montanha. Ele parabeniza o rapaz e fala que se ele já sabe isso e conseguiu chegar até ali, isso prova que ele tem um pouco de talento. Ele então pergunta se ele sabe o básico das artes marciais e se os parentes ensinaram algo. O Chosu diz que sim, é exatamente esse o caso. Até parece que ele vai revelar que tem 50 anos de experiência. O velho então se apresenta como Jeon Yong, o líder da seita de Gondong. Ele diz que existem diversos processos para alguém entrar no lugar, porém, pelo talento básico que o rapaz tem, ele iria o aprovar. O Chosu comemora, tava tudo indo de acordo com um plano. Ele veio exatamente para esse lugar porque ele sabe que Gondong tá na beira do colapso, então não tem por que eles recusarem um novo discípulo. O louco da cabeça sai andando fazendo exercício pélvico por aí para estar preparado para quando a ação começar. Andando por lá, porém, ele percebe que esse lugar tá bem mais acabado do que ele se lembrava, não tinha uma construção intacta. O que é uma loucura, considerando que ele sabe que daqui a 50 anos eles vão ser uma das 5 maiores seitas do mundo. Porém, ver a escala da destruição nesse momento faz ele duvidar disso um pouco. O Jeon Yong então fala que ele tem que conhecer uma pessoa que é a mestra dos discípulos desse lugar. Enquanto ele pensa que quanto mais caótico a Gondong tá, melhor pra ele. Dessa forma, ele vai virar o espadachim proeminente que salvou uma seita falida. Realmente vai ser uma história e tanto. Eles então param na frente de um templo e o chefe chama por uma tal de Ruya e fala que um novo discípulo chegou chamado Lee Chosu. O menino até se protege de uma nevasca forte que vem. Alguém de repente sai correndo do lugar. O nosso garoto fica assustado. A pessoa na frente dele dá as boas-vindas ao novo discípulo. O Chosu quer saber por que esse maldito é tão bonito.
Na verdade não é uma mestra, eu achei que era uma mulher, mas é um moleque da idade dele. Ele se lembra que esse maldito era feio pra caramba nos manuscritos, porém pessoalmente ele era bonito demais. Se isso continuasse, o futuro dele tava abalado. O Ruia pergunta se ele tá bem, nosso garoto diz que sim, não tem nada de errado com ele não. Ele então dá as mãos e fala pra ele parar de ser tão formal que a partir de agora eles eram um irmão. O Chosu tá com raiva que o maldito ainda é gente fina, tudo que ele quer é que esse cara tenha 3 centímetros no máximo. Porém o Ruia fala pra ele vir logo que tem vários lugares que ele quer o apresentar. Antes que ele possa dizer algo é puxado pra longe. Só que estranhamente o Chosu não quer ser tocado pela pessoa e arranca a mão falando pra ele não ficar tocando assim. O Ruia ou a Ruia, eu ainda não tenho certeza se é homem ou mulher, tô meio confuso. Mas tá lá pedindo desculpa, falando que é a primeira vez que tem um discípulo, é por isso que tá meio animado demais. O Chosu pede desculpas também, falando que reage de forma exagerada, enquanto pensa que ele não pode perder a chance de ficar nessa seita por enquanto. E o Ruia tá lá, só observando. A nevasca tá caindo e o velho pensa que finalmente tá acabando o inverno nesse lugar. Ele só esperava que o Chosu se desse bem com o Ruia Jinwi. Foi 10 anos atrás que ele aceitou esse rapaz que na época era um órfão. Depois de descobrir o quão genial ele era, ele foi o nutrindo até o dia de hoje. Agora eu tenho certeza que é um garoto, porque ele fala que esse garoto é a única esperança de reconstruir a seita desse lugar. Ou na verdade não, realmente é uma mulher que se disfarça de homem no mundo marcial. E tudo que o velho pede é que o disfarce dela não seja revelado pro Chosu. Já na cama, nosso rapaz pensa que amanhã marca o primeiro dia fenomenal dele nessa seita. Porém, até agora ele tá sendo maltratado o tempo inteiro. Tudo por causa daquele bastardo do Jinwi. Meio dia atrás, ele se apresentou e falou que seria muito bom começar a trabalhar com o Sênior. Ela pediu desculpas, falando que por mais que o lugar tivesse acabado, ela ainda queria apresentar esse lugar pra ele. Mesmo depois do massacre de 50 anos atrás, o palácio de Ryunshin era onde o mestre ainda vivia. A seita conjunta ainda não estava morto, e ela queria compartilhar o significado disso com ele. O ataque que aconteceu 50 anos atrás foi repentino e o pessoal ignorou várias seitas para irem direto até essa. Ele então fala que entende o que ele tá falando, só pede para que ele não se aproxime tanto assim porque ele é meio tímido. Ela responde que tudo bem, enquanto nosso garoto pensa por que o novo amigo dele tá meio triste assim. Ele então se aproxima e fala que erros acontecem e não precisa se sentir desanimado. Se ele quisesse contar a história da seita desse lugar, podia falar com ele. Ela sorriu animada e o Chosu achou que tinha feito a coisa certa. Pra ele era fácil acalmar um garotinho como esse, já que era só falar as coisas que ele queria ouvir. O que ele não conseguia entender era porque esse moleque toda hora ficava grudando nele. De volta no quarto, ele tá com um bloco na parede falando que não quer ficar sendo abraçado por aquele moleque. Ele já tá com 50 anos de castidade e não aguenta mais ver homem nesse mundo. Ainda mais um deles que é considerado um gênio dos gênios. O tipo de pessoa capaz de reconstruir essa seita inteira sem nem se preocupar. Na vida passada, os rumores eram que esse cara negou todas as mulheres que vinham na direção dele porque ele preferia focar no poder marcial. Porém agora, o Chosu tem certeza. O Jinwi, na verdade, é gay. Mal sabe ele. Ele se lembra que já no castelo esse cara se tornou um eunuco. Nosso garoto viu ele uma vez no castelo e achou que ele tava se divertindo com outra parte do corpo. Coitado, mal sabia que o Jinwi na verdade é mulher. Só que nesse momento ele tá desolado. Ele tem que garantir que nessa vida ele vai conseguir fazer uso do que sempre quis ter. E hoje, estranhamente, a arma que ele sempre sonhou em ter tava meio desanimada. Ele decide que tá na hora de fazer alguns exercícios pra manter a forma em dia. Pelo visto, o garoto foi praticar alguma técnica. Enquanto isso, a Jinwi tá ali perigosíssima, se perguntando por que ela é assim. Ela foi rude 2 vezes com o discípulo que chegou no dia de hoje. Tudo porque não conseguiu se controlar ou ficar feliz de ter uma nova pessoa na família dela. Ela se lembra do momento que ele falou que ela poderia contar a história desse lugar e que ele escutaria com prazer. E fica corada pensando que mesmo ele estando abalado, ele ainda quis dizer coisas legais porque considerou os sentimentos dela. Ela tá querendo se aproximar do Chosu e se pergunta se essa é a sensação de ter um irmão mais novo. Ao menos ela queria conseguir chegar perto o suficiente para que eles pudessem se abraçar sem ser estranho. Uma manhã se passa e, pelo visto, nosso garoto terminou de lavar uma panela. Ele coloca em cima do lugar, mas fica pensando que a cozinha tá tão acabada que parece que vai desabar em qualquer momento. Por mais que fosse estranho gastar o tempo dele com isso, nesse momento ele precisa criar o nome dele. E ter uma boa impressão com o mestre e a sênior era a melhor forma. Porém, é claro que a todo momento que ele estiver limpando esse lugar e colhendo os vegetais, ele vai estar fazendo os exercícios dele peculiares. De repente, a Jinwi aparece e pergunta o que ele tá fazendo na cozinha. Ele fica meio sem graça ao ver que ela apareceu do nada. Ela então fala que tá impressionada que ele preparou o café da manhã sozinho. Ele fala que sim, porque os mais jovens sempre têm que fazer esse tipo de coisa. Ela sorri e diz que não imaginou que era tão eficiente assim e elogia o garoto. Enquanto Chosu se pergunta por que esse maldito era tão bonito que ficava brilhando na frente dele. Nisso ele responde que perdeu os parentes cedo e acabou amadurecendo por causa disso. A Jinwi responde que também é uma órfã como ele e não quis criticar e sim admira essa maturidade.
O Chosu acha estranho que toda hora essa pessoa pede desculpas e diz que entendeu. Nisso, o amigo fala que tem experiência preparando os vegetais e vai ajudar ele agora. É aí que ele se lembra que no futuro esse cara vai ter uma pessoa próxima dele, que vai ser conhecida como uma beleza e a mais forte do mundo. O problema é que ele sabe que a chance dessa pessoa aparecer está no futuro distante. Mas, considerando a possibilidade, ele acredita que seja melhor manter uma boa relação com essa pessoa. Ele então agradece pela ajuda e fala que vai lavar alguns vegetais. Nosso garoto começa a mexer na água enquanto pensa que de forma alguma quer se aproximar do Jinwei. Ele quer se tornar um artista marcial extremamente poderoso e conquistar todas as mulheres que vão ficar impressionadas com as conquistas que ele vai fazer. Só que de repente a estante com a panela quebra. A Jinwei olha pro lado e fala pra ele tomar cuidado que o negócio tava indo na cabeça. Ele vira a cara pra se proteger, porém quando olha, a Jinwei pergunta se ele tá bem. Rapaz, ela tinha se aproximado até demais, ele fala que sim. O protagonista tá se perguntando que situação é essa que ele se colocou. E a Jinwei fala que ele é bem mais levinho do que parece. Nosso garoto começa a considerar que talvez se ele proteger a parte de trás não tem problema. Ele tá todo corado ao sentir o cheiro das flores selvagens. Porém é aí que ele acorda pra realidade sentindo a mão no punho e nas costas. E dá-lhe um grito perguntando onde o irmão sênior tá tocando. A Jinwei tenta se explicar falando que não queria fazer nada com ele pra ele não entender errado. Porém, Chonsu fala pra ele parar de ficar corado porque só tava deixando a situação mais esquisita. Ela então responde que tá indo embora e fala pra ele descansar que deve estar abalado. Enquanto Chonsu tá com raiva desse maldito que deve estar querendo matar ele de forma indireta. Isso porque se o mestre Yonjong visse algo assim, com certeza ele ia ser agarrado pelo pescoço e tacado longe. Ele então fala pra Jinwei não mais ajudar nessas tarefas que ele, o mais jovem, sempre vai se virar com isso. Meio sem graça, ela diz que tudo bem, porém parece que ficou triste. De repente ela pega um potinho e vem no rosto perguntando se tá tudo bem se ela der uma ajudinha. O Chosu desiste por enquanto e diz que tudo bem. Com isso, 2 meses se passam. E o Yonjong tá perguntando o que eles acham que é a verdadeira força na arte marcial. Alguns acreditam que a força é externa e é por isso que se precisa consumir diversos elixires. Outros, porém, acreditam que a força é interna e é por isso que eles constantemente treinam seus corpos. Porém, para ele, a verdadeira força vem do balanço das duas energias, tanto de fora quanto de dentro. Somente um artista marcial que tinha se conectado com o mundo e com seu corpo mostraria o seu potencial máximo. Jinwei, focado no treino, diz que entendeu. O velho então sai, falando que vai conversar com o irmão sênior agora, mas era pra ele pegar pesado no treino. Porém, o louco tá sorrindo, falando que mesmo que não ordenassem ele a fazer isso, com certeza ele daria o máximo de si. Até porque um corpo superior significa uma vitalidade superior para aquela famosa luta. E como alguém que vai desfrutar de inúmeros combates, ele precisa ter o potencial máximo. Tudo isso era pela arte da intimidade, então esse sofrimento nada mais era do que algo doce. O suor cai no chão, porém ele se sente tranquilo. A evolução dos últimos 2 meses finalmente estava começando a aparecer. Deve ser a mesma sensação que os viciados em academia sentem quando pegam um peso maior. Vida passada ele odiava o próprio corpo, não importava o quanto ele treinava, ele continuava com uma aparência de certa forma fofa. Tudo isso porque ele masterizou uma técnica feita somente para os eunucos. Antes de descobrir que o corpo dele não se modificaria por causa dessa técnica, ele chegou a destruir países em busca de elixires. E quanto mais ele pensa sobre esse passado, com mais raiva ele fica. Nessa vida ele vai garantir que tudo vai ser diferente e ele vai ter um corpo másculo. De repente a Jinwei se aproxima. Ele pergunta o que ela tá fazendo ali, que diz que terminou o treino, então veio levar ele. Pelo visto o tempo passou tão rápido que ele nem viu que o treino tinha acabado. Ele tá querendo construir esse corpo perfeito para as atividades, porém parece que os dias não duram. Ele tá meio com raiva enquanto a Jinwei só observa. Naquela mesma noite, na parte da montanha na seita. Ele sabe que tem algo que tá faltando para ele ter o corpo perfeito e é por isso que veio ali para treinar. Para navegar no Jardim dos Prazeres, uma saúde cardiovascular é crucial. Porém, como ele é novo, o chefe não deixa ele treinar demais porque diz que vai machucar o corpo jovem. Só que ele não pode desistir das corridas noturnas que são perfeitas para transformar ele no rei da vitalidade. O que ele não tinha notado é que a Jinwei estava vendo ele ali. Assim que ele olha pro lado, tropeça na pedra e sai rolando. Ele pergunta o que o irmão tá fazendo ali, que quer saber o porquê ele fugiu do pavilhão pra vir treinar sozinho agora. Diz que o mestre já avisou que puxar o corpo além dos limites era perigoso e é por isso que ele não quer deixar ele trabalhar tanto assim. O Chosu fica com raiva de ter sido pego sem conseguir sentir a energia dela porque ele tá fraco demais ainda. O problema é que se ele deixar esse cara sair dali, com certeza ele vai contar pro mestre. Só que por outro lado, ele não quer abandonar as corridas porque ele precisa dessa vitalidade. Ele então pede desculpas pro sênior, mas fala que ele precisa desse treino. Isso porque ele era alguém fraco e sem talento que esquece das coisas que ele aprende. Ele odeia ficar pra trás, é por isso que prefere trabalhar mais duro que os outros. Ele chora falando que tem certeza que se não der o máximo de si, não vai nunca poder ficar ao lado do amigo dele. O Jinwei parece assustado ao escutar isso. E o Chosu tem certeza que a atuação dele foi perfeita. Não é possível que esse moleque vai contar pro mestre depois do que ele falou.
Ele continua chorando, falando que tudo que não quer é ser expulso desse lugar. Até que de repente o Jinwoo vem dar um abração nele, falando que não sabia que ele tava sofrendo tanto assim e pede desculpa pro irmão Júnior. Porém, isso era a última coisa que o Choso queria. Enquanto nosso garoto tá tentando sair, o Jinwoo segura ele ali, falando pro menino não chorar. Porém, o protagonista tá querendo sair dos braços, querendo saber por que o primeiro abraço dele foi logo num homem. Ele queria ter guardado essa primeira experiência por uma beleza de tirar o fôlego, porém, ele não consegue tirar os braços desse maluco que parece que tem um abraço de ferro. Enquanto o Jinwoo tá só no abracinho todo reluzente. Porém, é aí que o Choso nota que tinha algo macio até demais encostando na cabeça dele. A cena então muda pra um monte de bicho morto no chão. As pessoas apontam o dedo pra criança e falam que ele é um monstro. Ela olha pra trás com uma cara de revoltada. Rapaz, essa aprendiz aí é do mal. Só que então alguém oferece 2 bolinhos de arroz. É o Jeon Young, que fala que assim como ele, ela era uma humana sobre o mesmo céu. E tudo que não se tem pode ser aprendido. Ele se agacha e pergunta por que ela não segue com ele. De volta no presente, a Jeon fala que ele não seria expulso pelo mestre só porque não tem as melhores artes marciais. Agora que ele estava na seita, ele seria parte da família e o eterno júnior dele. Ele então sai do abraço e pergunta se ele tá se sentindo melhor. O Choso fica pensando que pela primeira vez tá sentindo uma simpatia pelo sênior. Por mais que ele tivesse todo esse talento no mundo e ainda a harmonia das artes marciais, ele tinha a doença da ginecomastia. Pra quem não sabe, é aqueles peitinhos que às vezes alguns homens têm. E nosso garoto acha que foi isso que ele encostou a cabeça e é por isso que ele tá com dó do coitado. Até porque ele não tem dúvida alguma que essa pessoa é um homem, já que isso foi confirmado no palácio. Eu não sei quanto tempo se passou ou se passou muito tempo, mas o líder fala que eles terminaram o treino do corpo externo. Os músculos do nosso garoto já estavam bem desenvolvidos e agora estava na hora de começar as artes internas. A Jinwoo parabeniza nosso rapaz, que tá meio sem graça. Ele não aguenta mais o quanto essa pessoa se intromete independente do que ele esteja fazendo. O chefe pergunta por que ele não parece bem e ele responde que não é nada demais. Por enquanto, ele vai tentar evitar pensar em coisas inúteis, já que ele tem um problema muito maior do que esse cara agora. Ele agradece o líder e então fala que, porém, ele não quer reduzir os treinos externos do corpo dele. O mestre parece não gostar de escutar isso. E o Choso sabe que o velho tá certo. Normalmente, um amador só tem que treinar seu corpo externo ao ponto de manter sua condição física. Todo o resto do tempo deveria ser dedicado a aprender as técnicas internas ou técnicas de espadas e coisas desse tipo. Porém, ele tem que criar o corpo perfeito que vai cativar todas as mulheres. Até porque ele tem que competir com o maldito do Jinwoo, que é bem mais bonito que ele. O líder então pergunta o porquê ele não quer parar com os treinos externos. O Choso diz que por mais que ele pareça ter talento, na verdade ele se desenvolve devagar. Ele quer ajudar mais do que qualquer outro a reconstruir a seita e ele acredita que mais esforço vai ajudar nisso. Ele sabe que continuar esse tipo de treino não é algo tão eficiente, porém não é impossível. Além do que, se ele e o oponente utilizarem o mesmo corte com a mesma espada, quem tem mais força no final das contas vence. Essa pequena diferença faria ele vencer e eventualmente ele conquistaria uma garota maravilhosa que ficaria apaixonada por essa força. Ele sorri enquanto implora para que o mestre aceite isso. Ele estava confiante que ele tinha a capacidade de se esforçar ao máximo. O líder está impressionado com a determinação no olhar do garoto. Uma pessoa que quer ser diferente dos outros e está disposta a se esforçar mais por isso. Talvez o garoto já soubesse que o talento dele é de uma pessoa comum e é por isso que quer se esforçar tanto. Ele se lembra que a verdadeira essência desse clã é treinar uma pessoa para alcançar seu potencial máximo. Porém, conforme o lugar se deteriorou, certas tradições também foram abandonadas. Talvez a determinação do Choso fosse o que era necessário para restaurar o que era certo nesse lugar. Para uma seita que quer ser reerguida, se basear na onde ela foi fundada talvez fosse a resposta correta. Ele então entrega um papel e fala que ali tem a fórmula da fundação da arte marcial Yang Simbeop. O Choso tá meio confuso, ele quer saber se ele recebeu ou não a permissão para treinar. O líder então fala que o mundo marcial é cruel para aqueles que não têm talento. Porém, para aqueles que aceitam os desafios, todos os caminhos se abrem. E por isso ele recebeu a permissão para fazer seu treino externo. Porém, ele também não poderia deixar de dominar essa técnica que ele passou. O Choso sorri e agradece. Cena seguinte, o chefe fala que vai começar a colocar energia no corpo dele. Nosso garoto responde que está pronto, enquanto a Jinwoo observa apreensiva. O chefe avisa que quando ele sentir a energia passando pelo corpo, ele tem que correr ela pelo mesmo caminho que estava escrito naquele papel. O protagonista percebe que essa técnica é bem diferente da que ele aprendeu quando era um eunuco. Era uma energia muito mais calma e calorosa do que a anterior, que era fria e cortante. Essa sim era a energia conhecida como Yang Ki. O Jeon Young então parabeniza ele por ter entrado no reino da energia interna. Nosso rapaz bate no peito e percebe que realmente ele não é mais um eunuco. Desse momento em diante, ele agora sim havia renascido como um verdadeiro mestre. A Jinwoo sorri feliz vendo isso. Um tempo depois à noite, o chefe pergunta o que ela quer dizer com isso. Que história era essa de querer fazer o treino externo junto com o garoto? Ela responde que sim,
que como uma sênior, ela quer liderar assim como líder deles. O chefe parabeniza e diz que ela realmente aprendeu sobre camaradagem. Se esse era o caso, ela poderia seguir em frente e fazer o que quer. Até porque, no pior dos casos, seria uma experiência de aprendizado. Olhando pela janela, o chefe tá impressionado. Os dois eram tão jovens e mesmo assim eram sinceros na intenção de reconstruir esse lugar. Talvez ele finalmente pudesse realizar os desejos do mestre anterior. Nas montanhas, tá cheio de animal morto no chão. E em meio a uma caverna tem uma cobra gigante. No outro dia de manhã, uma família se pergunta o que aconteceu vendo a casa destruída. Um velho diz que todos os bodes que ele estava criando desapareceram. Ele até desmaia enquanto a mulher segura ele. Um tempo depois, ele tá na cama, falando que iria utilizar o dinheiro dos bodes para fazer uma doação para a seita de Gondong. Por mais que eles fossem pobres, esse era o sonho dele. Porém agora, o que ele vem trabalhando a vida inteira desapareceu em um instante. Um garoto pergunta por que o vô fala sobre doação em uma situação como essa. Porque essa seita Gondong era tão especial que ele iria tão longe assim. Ele sai do quarto falando que aquele lugar já estava acabado. O velho fala pra mulher não se importar com isso porque o garoto era jovem. Ele não entendia o quão importante e grandioso a seita Gondong já foi. Antes de sua queda, realmente era um lugar incrível. Eles eram o maior da região de Gansu e era onde ele plantou todos os seus sonhos. Mas a criança estava certa, depois da invasão da seita demoníaca, aquele lugar já estava sendo esquecido. Talvez a linda seita Gondong da qual ele se lembra jamais retornasse. De volta na seita de manhã, o Tio Su tá praticando seus socos. Ele tá todo coradinho, já que tá começando a sentir a tal nova energia Yang que ele tá praticando. O único problema é que tem algo esquisito e diferente nela que ele ainda não consegue entender direito. Talvez foi porque na vida passada ele se acostumou com a técnica dos eunucos. Ele fica pensativo e se lembra que o líder mostrou que o emblema da seita é o Taiji reverso. Isso era um ensinamento das técnicas dos ancestrais que dominaram o Yin Yang inverso. Quem dominava isso conseguiria manter duas energias opostas dentro de seu corpo e atingir o máximo da força da vida. É por isso que outras seitas falavam que eles representavam as artes demoníacas, já que utilizar duas forças opostas como essa era algo fora do natural. Porém, eles jamais utilizavam as artes marciais como a seita demoníaca e sim utilizavam elas para acabar com a seita demoníaca. É por isso que ele tinha que se lembrar dessa distinção e não se deixar ser enganado pelos rumores. Nosso rapaz está todo feliz de ter se juntado a essa seita. Com certeza alguém que elimina a seita dos demônios marciais seria respeitado em todo mundo. De repente ele escuta um batido do lado. Aquele garotinho estava na porta pedindo ajuda pro avô dele. Ele chora falando que se ali realmente fosse a seita mais correta de todo mundo de Gansu, com certeza eles teriam alguém que conseguiriam ajudar o avô dele que os apoiou por toda a vida. A Jinwi pergunta o que foi e nosso rapaz fala que tem alguém pedindo por ajuda. O problema é que o mestre deles não estava ali hoje, então eles não sabem direito o que fazer. Pouco tempo depois, eles estão lá do lado de fora, e o garoto explicou que precisa de ajuda para achar a pessoa que roubou todos os bodes do vô. O Tio Su fala que um roubo como esse tem que ser passado para as autoridades locais. O garoto então explica que acha que não foi algo que uma pessoa fez. Pelos rastros deixados e pela destruição, com certeza não foi só uma pessoa que roubou. Ele fala que o avô sempre amou essa seita e estava criando esses bodes para poder vender e fazer uma doação para esse lugar. Porém, quando ele foi buscar para levar para o mercado, eles não estavam mais lá. Ele pede desculpas por não ter como pagar por esse favor, mas tudo que ele quer é que ajudem o avô dele que apoiou a seita a vida inteira. O Tio Su fica pensativo e então diz que tudo bem. Se vira pro Jinwi e fala que ao menos o rapaz foi até ali em cima e eles deveriam dar uma olhada. Um tempo depois, o garoto mostra o local para eles. E o protagonista, sabendo que isso tá no pé da montanha de Gondong, imagina que tenha sido um animal selvagem. É aí que algo chama a atenção. As marcas no chão claramente pareciam ser de uma cobra. Porém, pelo tamanho, com certeza era uma criatura demoníaca. Ele então pergunta pro Jinwi se tem alguma lenda sobre uma cobra gigante na montanha Gondong, que responde que nunca ouviu sobre algo assim, até porque o mestre já teria resolvido se realmente existisse. O Tio Su sabe que nas montanhas de Gaodong se acumulam bastante energia que pode fazer com que os animais entrem em uma mutação. Só que algo assim já teria sido visto por outra pessoa, o que quer dizer que apareceu recentemente. E também que é a chance perfeita dele absorver muita energia vital. Ele então avisa o Jinwi que eles vão cuidar disso. Porém, ele tá achando muito perigoso fazer isso sem avisar o mestre. Nosso rapaz fala que não é nada demais e causar uma comoção seria desnecessário. Além disso, era um ato de boa ação ajudar os residentes da montanha de Gondong. Se eles ignorassem uma criança tão devota assim, só alimentaria a ideia de que a seita deles é demoníaca. A Jinwi diz que realmente faz sentido. E o garoto sorri ao ouvir ela dizer que eles realmente precisam acabar com a presença de uma criatura como essa. Ele então fala para levar a criança de volta para casa porque eles iriam seguir o caminho que a cobra deixou. Tempo depois, eles estão correndo na montanha e ele fala que encontrou o resto da trilha para a qual ela havia seguido. Eles seguem o caminho, pulando de galho em galho. E a Jinwi pergunta se ele realmente tem certeza que é certo agir assim sem contar pro mestre. Ele fala que sim, porque tudo que estão fazendo é ajudar o pessoal do vilarejo. Claro que a intenção do danado é acumular energia vital.
Ele então para em um galho e fala que por enquanto eles vão focar em seguir o caminho para ter certeza do tamanho do monstro. Porém, de repente, ao olhar no chão, o caminho tinha acabado. A Jinwei fala pra ele tomar cuidado. E quando ele olha pra cima, a cobrana já tá vindo pra dar a mordida. Rapaz, ele tomou-lhe uma no peito e esse aí morreu pelo visto. A Jinwei grita enquanto ele é tacado no chão. A história então fala que em alguns momentos de crise se vê uma visão do futuro. Ela falava sobre o santo de uma outra seita que se perdeu na montanha de Gondong. E lá ele encontrou um item lendário. Era uma porção dos ensinamentos secretos daquela seita de Gondong que havia sido abandonada pelos seus ancestrais. E junto a elas ele consumiu um elixir. E que para uma besta ordinária se tornar uma criatura demoníaca, ela precisa absorver muita energia espiritual. O que aconteceu é que provavelmente o lugar onde aquele cara cultivou sobrou muita energia e a cobra acabou passando por lá. Isso causou a mutação e fez com que ela ficasse assim. Segura nos dentes, ele sabe que se sobreviver a essa crise, não só ele restauraria toda a vitalidade, como ficaria muito mais forte. Porém, o melhor de tudo seria recuperar as técnicas perdidas de Gondong. A Ryuin então vem pelo lado gritando pelo Júnior, que tá ali quase sendo mordido pela cobra. Não sei como esse menino tá vivo ainda. A Jinwei sabe que ele já foi envenenado e nesse ritmo a vida dele vai ficar em perigo. Ela tenta dar um ataque, porém a escama era dura demais e a espada não faz nada. Nisso ela nota algo ao lado e toma-lhe uma rabada sendo tacada longe. O Chosu não acredita que ela é tão inexperiente para ter entrado em pânico em um momento assim. Ele pega um galho no chão enquanto ataca, pensando que ela realmente tem muito a aprender. Ele fura o olho da cobra, que na hora recua. O problema é que ele tá começando a sentir os efeitos do veneno. A Jinwei pergunta se ele tá bem e ele fala que primeiro eles precisam manter o foco. Eles caíram bem na armadilha da criatura. Ele então pergunta se ela sentiu a dureza das escamas e ela fala que não tem como cortar aquilo. Ela sabe que eles precisam decapitar a criatura em um único ataque, porém não é possível com a velocidade do movimento. O Chosu fica pensando que realmente ela ainda estava longe da força máxima. O problema é que ele, que ainda tem as habilidades da vida passada, já foi envenenado e no máximo vai comprar um pouco de tempo. Só que se o Jinwei, que é muito mais imaturo, for envenenado, aí sim eles estão ferrados. Primeiro ele vai ter que criar uma abertura. Ele então tira o cinto e fala que vai dar o sinal. No momento que ele fizer isso, é para usar toda a força destrutiva com o poder de Yang em um único ataque. A Jinwei, insegura, pergunta como ele vai fazer alguma coisa nessa condição. Porém, ele avança na direção do inimigo, falando que eles não têm tempo para hesitar. A cobra vem para cima, e ele grita que não importa o quão formidável seja um demônio, todos eles possuem um ponto fraco. Enquanto desvia do ataque da cobra, o cinto passa pelo pescoço e ele sai por baixo. Ele então avisa para Senhor ir para cima, que pula com a espada e consegue cortar. Rapaz, o corte foi certeiro mesmo, que o bichinho se partiu em dois. Com isso, o corpo cai no chão. E ela fala que, como esperava, realmente o pescoço era o ponto mais fraco. O que ela não consegue acreditar é que parecia que o Júnior já sabia disso e liderou ela para decapitar isso. Porém, ela escuta um som ao lado. Era o corpo do nosso menino que cai no chão com um pedaço de lixo. O corpo dele tá queimando por dentro, assim como já disseram que é o efeito do veneno dessa cobra. A Jinwei agarra ele, que tá pensando que não é tão ruim assim. Ele pode se aproveitar do controle superior que ele tem de energia para absorver parte disso. E olhando pro amigo, ele pensa que ele não tem que se preocupar tanto assim, que já já ele tá de volta ao normal. O amigo, porém, continua chacoalhando, falando para ele acordar. Enquanto se culpa por ser tão fraca que precisou que ele criasse uma abertura para ela conseguir vencer isso. Ela abraça ele, falando que de alguma forma precisa o salvar. Coloca ele no chão e diz que não tá pronta pra perder ele assim. Dá-lhe um beijinho no pescoço sugador pra puxar todo o veneno. Na hora o Jinwei acorda confuso. Ele sente uma carne macia atacando o pescoço dele. Com isso começa a se debater, perguntando o que o amigo tá fazendo. A Jinwei finalmente se levanta e cospe o veneno, querendo saber o que ele tava dizendo. O Chosu tava querendo xingar ela de bastarda sem saber o que faz. Enquanto ela vem toda corada e diz que tá tudo bem, ela ia garantir que ele não se machucasse. Um tempo se passa e eles fizeram uma fogueira. E o Chosu tá desolado com isso. A Jinwei, porém, fala que tá muito feliz que o pulso dele parece ter estabilizado. Porém, o que ela acha estranho é que ele sugeriu que eles comessem a carne da criatura demoníaca. Ele explica que algumas espécies de cobra têm a carne extremamente nutritiva. E a Jinwei comenta que talvez o mestre também gostasse disso. Ele não consegue acreditar que num momento como esse ela tá pensando naquele velho. E então fala que quando ele estiver de barriga cheia, eles vão tentar encontrar a caverna dessa cobra. Um tempo depois de caminhar pela floresta, eles finalmente parecem encontrar o caminho. No topo da montanha dava pra ver a entrada. E a Jinwei comenta que estava sentindo uma forte energia espiritual emanando de lá. Ele fica impressionado que ela realmente tinha uma ótima intuição. Talvez na vida passada também tivesse usado essa mesma intuição para encontrar esse lugar. Já lá dentro, ela diz que nunca imaginou que Gondong tinha um lugar como esse. E diz que talvez esse excesso de energia representasse algum manuscrito perdido. Ele fala que isso é uma das opções.
Um lugar secreto onde os antigos ancestrais cultivaram sua energia. Ali poderia ser o lugar onde a lenda de 300 anos atrás praticou suas técnicas. E se foi ali o lugar onde um homem acendeu a imortalidade, aquele lugar deve estar cheio de elixires. É aí que a Jinwoo diz que notou alguma coisa. No canto da caverna tinham várias pílulas. O problema é que elas pareciam não ter mais energia, já que tinham sido consumidas pela cobra. Eles caminham mais um pouco, até que dentro da caverna encontram um templo. Logo à frente dele havia uma mesa com alguns livros. A Jinwoo se aproxima e consegue ver que eram várias técnicas de espada. Ao perceber o conteúdo, ambos chegam à conclusão que eram as artes marciais perdidas de Gondong. E ela diz que tem certeza que ali deve ser o lugar onde os antigos mestres treinavam. Para ela, isso era algo surreal, porém o Tio Sou já imaginava. Ele se aproxima enquanto ela diz que eles encontraram uma oportunidade incrível. Ele fala que o lugar parece ter mais algumas coisas escondidas e ele vai dar uma olhada. Ela vai para uma direção e ele para outra. Assim que ele fica numa certa distância, começa a correr. Ele queria achar os elixires antes que ela fizesse isso, para que pudesse evoluir o mais rápido possível e não sofresse as sombras dessa pessoa. É aí que no meio da caverna ele vê uma pílula flutuando. O menino já tá babando, falando que vai deixar toda a humilhação do passado para trás. Com isso, ele ficaria um passo mais próximo de se tornar o rei do harém. Porém, assim que ele vai tocar, a Jinwoo se aproxima. Porém, era de outro lugar e ela achou uma fonte de banho. Ela parecia estar notando alguma coisa diferente ali. Mas de repente escuta o protagonista gritando e corre na direção dele. Nosso garoto estava caído no chão e na frente dele o local tinha congelado. Ela fala que aquilo ali era a tal da Mita Sung So, basicamente um elixir da vida. É algo extremamente raro que se forma através de milhares de anos. Porém, ela acumula uma quantidade extrema de energia Yin, que é basicamente energia feminina em teoria, o outro lado da moeda. E o que nosso garoto precisa é de energia Yang, que é a energia da vitalidade que ele tanto sonhou. Só que se ele consumir isso aí, claramente ele vai ser afetado. A Jinwoo então pergunta se ele tá bem e fala que achou que algo terrível havia acontecido. Pra ele, com certeza isso é algo terrível, basicamente um puro desastre. Se um homem acumula muita energia Yin, ele começa a se parecer com uma mulher. Foi isso que aconteceu na vida passada, quando ele era um eunuco e só podia cultivar com isso. Se ele consumisse esse Mita Sung So, ele com certeza diria adeus para toda a vitalidade que vem construindo. A Jinwoo pergunta por que ele chora tanto, que fala que são lágrimas de felicidade. Ele então fala pra ela que com aquele item uma pessoa poderia despertar tanta energia vital que jamais faltaria. E é por isso que ele quer que o amigo dele consuma. Só que ela fala que não, ele havia sido a pessoa que encontrou, então ele deveria usar aquilo. Só que ele tá morrendo de raiva, até porque isso é um lixo pra ele. Ele diz que seria um desperdício, porque ele é muito devagar e com certeza ela tiraria mais proveito. Se eles dividissem, o efeito cairia pela metade e não seria bom pra ninguém. É por isso que o amigo deveria consumir, se tornar o mais forte e restaurar essa seita. Porém, a Jinwoo, pensativa, diz que ele deveria consumir isso. Exatamente porque ele não tinha talento que ele precisava desse elixir. É por isso que ele queria que ele consumisse e ficasse ao lado dele. O Jinwoo não entende porque esse maldito é tão certinho que ele não consegue aceitar um presente nem quando ele entrega de graça. Ele ia ter que criar uma situação que ele não tivesse opção a não ser consumir isso. Ele então pega na mãozinha e pergunta se ela poderia aceitar esse humilde pedido do jovem discípulo. A Jinwoo fica meio sem graça. E ele fala que tá oferecendo esse elixir pelo respeito que tem pelo irmão mais velho. Ela continua sem jeito, sem saber o que responder e já tá com as pupilas toda torta. Ela então fala que se ele realmente vai insistir tanto, ela vai consumir. Nosso rapaz fica pensando que com esse garoto é só usar um pouco de amizade mais forte que ele não resiste. Ela então fala só pro amigo tomar cuidado que aquilo ali é cheio de energia e era bom ele se lembrar como faz pra absorver isso. Ela agradece e fala que primeiro tem que memorizar tudo. Cena seguinte, ela tá analisando alguns manuscritos. E o Tio Sou tá impressionado com quão rápido ela consegue virar as páginas. Realmente só alguém com um corpo superior para absorver tanto conhecimento assim. Pouco tempo depois, ela fala que já havia memorizado tudo. Se aproxima da pílula e pega na mão. Olhando aquilo, ela pensa que é o grande elixir que o Júnior entregou de forma generosa para ela. Por respeito à decisão dele, ela precisava conseguir absorver tudo. Porém, assim que consome, sente uma sensação estranha. Era como se o coração estivesse congelando. O Tio Sou pergunta o que foi e de repente ela cai no chão. Ela percebe que o poder estava correndo fortemente pelo corpo e se isso continuasse, ela não conseguiria controlar tudo isso. Uma ventania começa na caverna e o Tio Sou percebe que a força era violenta demais para ela. Ao ver que o corpo estava congelando, aquilo claramente era um sinal de que estava dando errado. A Jinwoo então se vê dentro da própria mente. Lá dentro ela sabia que estava ali por ter consumido aquele elixir. E ao ver algo se aproximar, ela tem certeza que aquela era a energia que ela tinha que absorver. Porém, assim que toca, é tacada no mar.
Ela se vê na memória do passado, quando um corvo matou um monte de passarinho. Por raiva do corvo, ela matou ele por ele ter matado os outros. Porém, ela foi julgada como se tivesse feito tudo isso. Ela nunca entendeu porque foi chamada de monstro se ninguém sabia o que aconteceu. Ela então é atacada pela versão do capeta dela mesmo. Enquanto do lado de fora, o Tio Su tá só vendo energia emanar. Ele percebe que o amigo ainda não tinha força suficiente para conseguir absorver aquilo. Pelo visto, o demônio dentro da pérola achou uma forma de atacar a mente dele. Como Jinwoo é uma pessoa extremamente talentosa, ele achou que ele seria capaz de absorver isso. Ele começa a se aproximar, falando que odeia contato desnecessário, porém ele vai ter que ajudar. Ele então abraça e fala que não pode deixar alguém com tanto talento se perder ali. Ao encostar a mão na nuca com a energia Yang, em seu sonho, a Jinwoo consegue escutar a voz do Tio Su. Ele tenta explicar que ela devia controlar a energia do Elixir o mais rápido possível. Se não guiasse a energia do Elixir pelo corpo, acabaria entrando em um estado demoníaco. A caverna continua sendo consumida pelo frio, e o Tio Su acha incrível que o corpo do Sênior ainda não tenha congelado. Porém, ele não pode deixar isso acontecer, ele precisa dessa pessoa para reconstruir a seita. Ele então pensa que o Jinwoo realmente deu sorte de ter ele como amigo. Isso porque ele é uma das poucas pessoas que chegou no nível absoluto de energia. No sonho, o demônio continua agarrando o pescoço, falando pra dizer o porquê as pessoas sempre o incriminaram. Só que aí a Jinwoo pega uma pedra no chão e dá-lhe na cabeça. Sai correndo, deixando o monstro para trás, enlouquecendo. Essa criatura vive nela e é o preço que ela tem pelo poder que ela carrega. Ela sabe que essa criatura tá sempre querendo consumir ela nos momentos de fraqueza. O soco taca ela na parede, enquanto ela se pergunta se realmente vai deixar ser consumida dessa forma. Porém, combater aquilo no momento parecia ser algo tão fútil. Até que o Tio Su fala pra ela não desistir. De repente, o corpo dela começa a ser cercado por uma energia dourada. Ela sabia que aquilo era o poder do Junior, e se pergunta se ele tá do lado de fora transferindo energia. Obviamente é isso que ele tá fazendo, e fala pra ela que ela não pode cancelar o fluxo de energia. E também não pode se deixar ser enganada pelo demônio na frente dela. Ele ia facilitar o caminho para a energia correr pelo corpo dela. Seria doloroso, mas isso criaria uma oportunidade para ela vencer. A Jinwoo sabe que do lado de fora a energia que estava sendo transmitida com certeza seria difícil de se lidar. Porém, mesmo assim, o Junior estava assumindo um risco só para ajudar ela. O demônio vai mais uma vez para cima e ela prepara um soco falando que não pode desistir ali. Puxa um cruzado do lado e acerta na cara do monstrinho que é tacado longe. Pedra cai na cabeça, só que ela tá cuspindo sangue no chão também. Ela entende que o Junior tá ajudando não só ela a absorver a energia, como também a acabar com o demônio que tá na mente dela. Ela se senta de pernas cruzadas, falando que tem que se concentrar pra entender o que ele tá querendo que ela faça, pra conseguir seguir o mesmo caminho da energia dele. O problema é que o demônio começa a sair das pedras, se ergue e mais uma vez vai na direção dela. Do lado de fora, o Tio Su pergunta o que tá acontecendo. Porém, ao sentir algo se aproximando dela, ele consegue erguer algumas barras para bloquear o monstro. Ele então avisa a Sênior que agora era o momento. A energia finalmente parece estar chegando em todos os pontos do corpo. A Jinwoo continua sofrendo, só que o Tio Su fala pra ela não desistir que agora já tá quase lá. Porém, mais uma vez o demônio avança. No momento que a mão tá prestes a pegar na cara dela, ela abre os olhos. E a criatura do nada vai pro chão, começa a ser soterrada e vai para baixo da terra. Do lado de fora, a loucura parece ter acabado. O Tio Su tá aliviado que finalmente a energia dela se acalmou e o Elixir foi absorvido. Parabeniza ela e fala que esse foi um avanço em tanto. No outro mundo, a Jinwoo tá bem à vontade, se perguntando se o Junior realmente entregou tudo assim pra ela. Ela tá emocionada como ele trata ela desde o primeiro dia. Na primeira conversa, ele já se preocupava como ela se sentia. Ele acordava todos os dias cedo para se tornar mais forte. E cedeu tudo que era mais importante para ele para fazer com que ela evoluísse. Ela tá vendo nosso garoto todo reluzente, enquanto tá bem fortinho e saudável pensando nele. Ver o quanto ela o apreciava deixava ela feliz e ao mesmo tempo triste. Ela queria que ele também se importasse mais com si mesmo. O fato dele ter conseguido ajudar ela a superar esse demônio é algo que ela jamais vai se esquecer. Mesmo que ele se tornasse inimigo do mundo inteiro, ela acharia uma forma de pagar isso. E sempre estaria ao lado dele. Do lado de fora, ele tá vendo que ela parece estar absorvendo energia para fazer uns avanços espirituais. Se levanta pensando que foi difícil, mas realmente valeu a pena. O que ele queria saber é se nessa maldita caverna realmente não tem um outro Elixir. Ele achou que ia encontrar algo que ajudaria ele a chegar no poder da vida passada, porém foi logo a pior opção. Nunca que ele quer absorver energia e arriscar viver igual na vida passada. É aí que atrás de uma pedra ele nota uma plantinha vermelha. Finalmente ele parecia ter encontrado algo envolto em energia Yang. Óbvio que não era algo tão raro quanto a outra pérola que eles encontraram, porém mesmo assim iria o ajudar. Porém, ao se aproximar mais, ele parecia impressionado com algo. Eu não sei se é a qualidade ou o que foi, mas ele tá todo feliz. Já pega as ervas, taca na boca e começa o cultivo.
Ao invés de usar a energia desses itens somente para fortalecer a energia interna, ele vai correr todo o poder pelo corpo para melhorar também a vitalidade dele e se tornar mais saudável. Esse era o momento perfeito para ele desenvolver o poder de um verdadeiro homem. Fazia muito tempo que ele não sentia a genuína energia Yang. Por mais que ele não tenha avançado tanto quanto o Sênior, ele havia ganho um corpo que jamais ficaria doente. Pouco tempo depois, ele se levanta. Ele imagina que o Jinwei tenha ido tomar um banho depois de ter treinado. Considerando que ali é o lugar que os ancestrais praticavam, deve ter ao menos uma banheira. Obviamente que logo ali por perto, a Jinwei estava tomando banho falando que era bom demais. De longe, o Jeonsu pergunta onde ela tá e fala para ele não entrar. Ele se senta do lado de fora e fala que vai ficar esperando ali. Ela agradece enquanto pensa que não pode deixar ele ver ela assim nesse estado. Um tempinho se passa e ela tá lá pensando que quase que o garoto descobriu que ela na verdade é uma mulher. Vivia a vida inteira se disfarçando como homem e deixava ela sem saber como agir nessas situações. Quando ela começou a praticar na seita, foi o que o mestre indicou ela a fazer para evitar muitas dificuldades. Por mais que agora tenha sido perigoso, ela tá feliz de ter conseguido consumir esse elixir. Porém, tenho certeza que se não fosse o Júnior, ela teria ficado destruída. Era realmente inacreditável que alguém tão novo quanto ele tinha ajudado ela tanto assim. Não só ele entregou algo extremamente precioso sem hesitação, como não reclamou da dificuldade pela qual ela passou. Agora ela também queria poder ajudar o Júnior de alguma forma. Se encara na água, ela fica corada e começa a fazer bolha. Agora ela não entende porque pensar no Júnior deixa o coração dela acelerado. Ela também quer estar próxima dele para ajudar ele nas dificuldades pelas quais ele passar. Já tá se imaginando andando com o garoto no jardim e pensando que não quer sair de perto dele. De repente ela se levanta. Para por um segundo e diz pra si mesma que tá ficando maluca. Ela tinha que entender que o Júnior era como um irmão mais novo e nada mais. Ela não poderia permitir que sentisse algo além disso. Esses sentimentos ela deveria interpretar como uma afeição de irmão. E parar com essas imaginações idiotas de agora em diante. O foco era reconstruir a seita e se manter ao lado do Júnior. Para isso, ela precisava se tornar uma das artistas marciais mais fortes e por enquanto teria que fingir que é um homem. É o mundo marcial marxista. Do lado de fora, o tio Sus pergunta por que o amigo dele demora tanto. Normalmente, um homem toma banho em 5 minutos. Só que observando a caverna, ele tá impressionado com espaçosa ela é. As pérolas e brilhos cravados naquele lugar representavam as riquezas de Gondong. Quem iria imaginar que a seita que produziu o maior espadachim da história cairia tanto assim? Ele se lembra que na vida passada, depois do ataque dessa seita, somente aquele que era reconhecido como a espada de trovão foi o sobrevivente. A pessoa que viu a cena foi um dos poucos que sobreviveram por estar numa cela de meditação. O problema é que naquele dia os mais importantes textos marciais foram queimados. E com isso a ascensão da seita Gondong chegou ao fim. O Baek Seon só aceitou um único discípulo, o atual líder da seita Gondong, o Jeon Yeong, o que no futuro vai ser conhecido como o espadachim matador de demônios. Porém, por mais que parecesse um título impressionante, na verdade era utilizado para rirem da cara dele. Eles só falavam isso porque ele foi o único sobrevivente enquanto todos os outros morreram. É por isso que nesse momento recuperar esses textos marciais é tão importante. Talvez o lendário espadachim não tivesse criado esse lugar com esse futuro em mentes. Porém, por uma seita que perdeu tudo, era algo perfeito. A única coisa que ele não entende é porque os registros desse lugar foram apagados. Mesmo que fosse só para esconder, qualquer pessoa andando por Gondong eventualmente encontraria esse lugar. Porém, seria um absurdo imaginar que ele já saberia que a seita seria derrotada pela invasão dos demônios. Ao menos uma coisa era certeza, esse lugar foi apagado da história. Algo que ele se lembra da vida passada é que quando ele foi lá obter o elixir, a caverna inteira já tinha entrado em colapso. Porém agora ela estava em uma condição perfeita, sem parecer que cairia a qualquer momento. Talvez o colapso desse lugar não fosse algo natural. É aí que a Tio Su aparece e pergunta se ele esperou muito. Toda reluzente, ela fala pra ele lá tomar um banho. Nosso menino ficou meio sem graça, se perguntando se essa pílula deixou o amigo dele ainda mais bonito. Ele fica com raiva de si mesmo e dá um soco na própria cara. Ele fala que não é nada demais, é só porque ele precisa limpar a cabeça. Já no banho, ele quer entender porque o amigo dele tá ficando mais bonito a cada dia. Ele para por um segundo e dá-lhe um soco na água, falando que realmente é um demônio. Ao chegar do lado de fora, ele vê o Jinwei reunindo vários livros, que explica que estava organizando os textos marciais que eles recuperaram. Nosso rapaz fica animado, ao menos agora Gondong ia recuperar a parte do que perdeu. Recuperar técnicas fundamentais seria a base para reerguer aquele lugar. Isso porque, para alguém se tornar realmente forte, era necessário ter uma base extremamente forte. Porém, os textos das técnicas primordiais que eram extremamente famosas não estavam por lá. Ele então pergunta para Jinwei se realmente só tinham esses 7 textos. Ela fala que sim, que só encontrou isso. Nisso, ele pergunta se ela não viu nenhuma técnica do assassino de demônios.
Ela diz que não e ele fica confuso. Ele tem certeza que na vida passada essa técnica foi encontrada nesse lugar. O que significa que o mestre da espada Mugeoka deixou essa técnica em uma forma que não era uma escrita. O que complica tudo, já que existem diversas formas de se passar uma arte marcial sem escrever. Agora ele ia ter que descobrir como essa pessoa que transcendeu a vida e alcançou a imortalidade decidiu deixar os registros. Nisso, a Jinwei fala que encontrou algumas marcas de espada. Ela sai correndo e fala para ele seguir, que iria entender tudo quando eles chegassem lá. Em uma outra parte da caverna, eles encontram a tal parede cheia de cortes. Se aproximam e ao encostar, o Choso diz que tem algo nessa parede. Parecia uma construção mecânica de 300 anos atrás. Algo que só se abriria com a força certa sendo colocada. Porém, eles precisavam ser cuidadosos, porque o uso da energia errada faria esse lugar entrar em colapso. A Jinwei diz que talvez se eles não utilizassem a técnica correta do assassino de demônios, a porta não abriria. Ele fala que acredita que sim, porém talvez exista um caminho. Isso porque, ao menos, ele não é completamente ignorante quando se trata dessas técnicas. O pacto de não agressão é o que garante a existência pacífica entre a família imperial e os artistas marciais. Porém, essa regra não é mantida somente na lealdade. Seria idiotice acreditar que os idiotas do Palácio Imperial ficariam parados esperando que os artistas marciais crescessem sua força. É por isso que o Palácio Imperial constantemente adquire as técnicas de outras seitas para criar métodos para acabar com eles. Óbvio que é impossível possuir o segredo de todos, porém a técnica matadora de demônios é algo extremamente famoso para que seja notado pelo Império. É por isso que ele sabe que a técnica utilizada é dos seres celestiais. E ele tem certeza que o que tá atrás dessa parede é o segredo para aquele cara ter se tornado o mestre da espada. Ele começa a caminhar enquanto a Jinwei tá confusa. Porém, ele sabe que cada arte marcial começa primeiramente com um passo. Tudo nesse lugar era uma pista sobre como desenvolver essa técnica. Ele vai caminhando durante cada um dos cortes, enquanto a Jinwei não tem ideia do que ele tá fazendo. É aí que ela percebe que os caminhos no solo, de certa forma, estavam os guiando. Ele estava seguindo essa rota para onde tudo começava. Ele então para frente a frente num muro cheio de plantas. Puxa a espada e dá um corte. Ele então chama pela Senior e pergunta se aquilo era algo que ela conseguiria decifrar. O problema é que aquilo era tão complexo que demorou 2 dias só para eles conseguirem interpretar. Aos poucos, eles entenderam que a técnica começava em um lado da caverna e terminava no outro. E imaginando o caminho da espada e cada corte feito, eles começaram a decifrar a técnica. Usando os ensinamentos que eles recuperaram de Gondong, uma espécie de engenharia reversa, eles começaram a corrigir os movimentos. A Jinwei pergunta se o braço está certo e ele fala que o ângulo não está correto. Constantemente ele ficava corrigindo ela, que toda hora parecia estar errado. O que ele tá com raiva é que ele imaginou que as primeiras lições que ele daria nesse mundo seria para uma maravilhosa garota que estaria apaixonada por ele. Porém, é só esse maldito Jinwei que tá roubando todas as experiências que ele queria guardar pra mulherada. Quando eles estavam com fome, se alimentavam de pílulas de energia. Até que finalmente chegou o dia que eles terminaram todos os cálculos e ele quase deu um abraço no Jinwei e se esqueceu que ele era um homem. Só que agora sim, aquela loucura acabava ali. O Jinwei se prepara e então pergunta se tudo que realmente falta é usar a técnica. Ele fala que sim e que é algo que somente o Sênior consegue. Porém, o Jinwei responde que, para ser honesto, ele não tá muito confiante. Isso porque ele sabe que o chefe sempre falou que uma técnica do corte demoníaco precisava da base celestial. O Choso responde que tem certeza que o ataque dele não vai ser bom o suficiente. Isso porque os cortes marcados na parede representam um mestre que chegou no pico, o que claramente não é algo que eles vão conseguir. O Jinwei então pergunta se realmente é impossível que eles abram a parede de pedra. Ele fala para ela não se preocupar que também não é como se fosse assim. 300 anos haviam se passado e esse lugar agora era muito mais vulnerável comparado ao passado. Ainda mais para ele, que era extremamente proeficiente no uso da energia. Ele corre o que dele pela parede e vai abrindo aos poucos alguns lacres que eram possível, deixando a abertura fácil o suficiente para que mesmo uma sequência medíocre consiga criar a abertura. Ele então fala pro amigo que a hora chegou. O Jinwei se concentra e diz que tá pronto. Pega na espada, respira fundo e olha pra frente. O Choso fica pensando que o que o amigo não conseguir fazer, ele vai conseguir porque tem mais energia Yang. E o que ele não consegue, o amigo consegue por ter mais energia Yin. Porém, o Jinwei não precisava se preocupar, porque hoje ele é uma pessoa muito diferente do que já foi. Ele salta em direção à rachadura e uma onda se estende do chão. Ela vai em direção à parede que começa a se abrir. Com isso, ela fica toda feliz. Corre no nosso garoto e pergunta como ele sabia que isso ia funcionar. Antes que ele possa responder algo, ela já continua falando, dizendo que tá muito animada porque isso quer dizer que as técnicas realmente estão naquele lugar. E sorri toda brilhante, falando que agradece muito o júnior dela. Nosso rapaz só responde que tá cedo demais pra celebrar. Eles ainda tinham que ver o que o Lorde Celestial realmente deixou pra trás. Com isso, eles se olham e avançam na escuridão. Porém, de repente, o Choso perde a consciência.
Ele acorda de repente, preso em algumas correntes. O teto daquele lugar parecia familiar. Um cara de óculos pergunta se essa é a criança. E o velho fala que é um garoto perdido da cidade de Haedong. Com certeza seria vendido por um bom valor no palácio. Nisso ele olha para trás e fala que finalmente o garoto acordou. É aí que o garoto se lembra que esse foi o dia que ele teve a sua masculinidade cortada e vendido pro palácio. Porém, ele não é bobo e na hora entende o que aconteceu. No momento que eles abriram aquela porta e entraram, ele caiu numa ilusão. Ele esperava que existisse algo mais interessante através daquele lugar. Porém, ele ia fazer esse maldito Lorde da Espada Celestial pagar caro por essa alucinação. Nisso, ele baixa a cabeça. O velhinho se aproxima e fala que é bom ele pensar pelo outro lado porque não ia ser tão ruim assim. Viver no palácio ia ser muito melhor do que ser uma criança passando fome por aí. Quem sabe o garoto até se tornasse um eunuco com poder suficiente para modificar esse mundo. Pensando nisso, o tio So fica com mais raiva ainda que o maldito não tá errado. Na vida passada, ele conseguiu conquistar o mundo inteiro e se tornou a segunda pessoa mais poderosa ao lado da Imperatriz. Porém, no final das contas, pra que ele usar todo aquele poder? Como eunuco, não tinha como se divertir, então esse cara continua sendo um maldito bastardo. Um monte de energia começa a sair dele. Por mais que ele que voltou no tempo perdeu boa parte da energia interna, o físico já havia se recuperado. E a mente dele se manteve intacta. Os caras tentam perguntar como ele fez isso, porém do nada ficam congelados. O tio Seo sabe que essa situação tá acontecendo no mundo mental dele. E esse é um lugar onde tudo que ele sabe sobre cultivação não desapareceu. De repente os dois se destroem na frente dele. Vendo os cactos no chão, ele fica com mais raiva ainda. Ele já matou esse velho e esse maldito cara que comprou ele muito tempo atrás, então nunca que ele ia ser iludido por algo assim. De repente, uma mão vem pelas costas e fala que ele é incrível demais. Ela não acreditava que ele tinha um poder tão imenso. É um monte de garotas cercando nosso rapaz por todos os lados. Uma delas vem dar um beijinho, porém ele não vai cair nessa ilusão. Mais uma vez, usa o ki dele para destruir todas elas. Por mais que ele tivesse desejos desse tipo, ele não era o tipo de cara que perde o controle. Até porque ficar se imaginando com mulher já é algo que ele fez a vida inteira, então não funcionava com ele. Claramente o garoto sobreviveu pelas razões erradas. É aí que o mestre da espada aparece. E diz que uma pessoa que vai além das expectativas dele apareceu. O tio So vai falar algo, porém o cara já prepara um ataque. Manda um corte de raio e pergunta se ele consegue parar isso também. Ele prepara um ataque de energia aí, enquanto tá impressionado com a aura do cara. Ele usa alguns blocos para bloquear o ataque, enquanto se esquiva de outros. Porém, no meio de tudo isso, um acerta bem na barriga e ele é atacado longe. Por mais que ele não tivesse certeza, ele sabia, na frente dele era a pessoa que parou a invasão demoníaca 300 anos atrás. O Lorde Celestial da Espada, Mugukja. Ele continua se esquivando enquanto fala pro cara escutar que ele não é o inimigo. E pergunta se ele não tá o reconhecendo. O meu Gyokija fala que ele tá pelo visto pensando que ele é um idiota. Por mais que ele visse que o rapaz tinha a mente de um mestre absoluto, ele não tinha o poder marcial de alguém da primeira classe. Além disso, o poder da rebelião se mostrava em volta do corpo dele, então era impossível ele dizer que é inocente. É por isso que ele tem certeza que o garoto é um espião do culto do sangue demoníaco. O tio So cai no chão sem resposta e o cara manda um ataque falando pra ele se explicar. De repente ele parece ter uma ideia, só se curva e se apresenta, dizendo que é Lee Tio-su, um discípulo da seita Gondong, e dá as boas-vindas ao ancestral dele. No último segundo o ataque muda de direção e passa pelos lados. O Mugyo Kika do nada começa a dar risada, e fala que realmente é um sucessor bem inteligente. Nosso garoto parece ter usado uma técnica que só aqueles da seita Gondong reconhecem. E o cara parabeniza por ele ter pensado nisso nesse momento. Ele então se apresenta como mestre da espada celestial de 300 anos atrás. E pra ele era a primeira vez que ele via alguém com o caminho da reversão e da imortalidade. O tio So fala que ele ter revertido o tempo não é um problema, já que ele ainda assim é um discípulo da seita Gondong. O meu Gukika fala que de certa forma ele tá correto. Até porque isso realmente não era tão importante. Ele diz sobre lutar com fogo contra fogo e pergunta se essa é a vontade dos céus. E olhando pro tio So, fala que enfrentar anomalias com uma anomalia é a lei natural. Nosso rapaz tá tudo confuso com esse negócio de fogo contra fogo e anomalia. A razão pra ele ter feito tudo isso foi só pra recuperar a masculinidade, não por nenhuma técnica secreta ou coisa do tipo. Ele então fala que acabou nesse lugar porque tava procurando pelo legado da espada. E ele tem certeza que não tinha mais nada naquele lugar, então só pode ser ali. O cara pergunta o que ele vai fazer se esse for o caso. E o tio So fala que então ele tem um pedido. Ele queria que ele ensinasse essa arte marcial não pra ele, mas pro garoto que veio junto com ele. O plano do tio So é bem safado. Ele já tem toda a confiança que precisa do Jinwei, então é perfeito que esse cara reconstrua a seita. Isso porque ele sabe que quem se tornar o Lorde Celestial da Espada vai ter o poder absoluto, porém inúmeras obrigações.
Tudo que ele quer ser é o segundo no comando, extremamente influente, mas sem muitas preocupações e só aproveitando as amigas. O Mugel já fala que ele é bem inteligente e pergunta se talvez ele não tenha chegado ali pelo destino. Porém, a forma como ele pensava era muito idiota porque ele ainda não tinha percebido o desastre inevitável que estava prestes a assolar esse lugar de novo. O Chosu fica todo confuso sem entender do que ele tá falando. Até onde ele sabe, o clã do culto demoníaco foi completamente morto por esse cara há 300 anos atrás. Porém, ele também tem certeza que esse cara não falaria isso à toa. Então ele pergunta se realmente o culto demoníaco iria retornar. Porém, o cara responde que ele não pode dizer muitas coisas porque tem uma proibição dos céus. Rapaz, isso aí é novidade pra mim. E o Chosu tá ali sem saber o que perguntar. Ele sabe que esse culto do sangue é uma facção extremista que foi, obviamente, criada pela seita demoníaca. Eles são sedentos por guerra e sempre que aparecem, destroem tudo que vê pela frente. Esse mesmo culto fez um rio de sangue quando atacou as montanhas de Guangdong. E a dinastia Wang, que morava nas planícies nessa época, fugiu por causa deles. Pouco antes do culto demoníaco tomar toda aquela região, foi quando o Lorde Celestial apareceu e o derrotou. Essa vitória unificou toda a Aliança Morin. E com isso, a dinastia Ming foi estabelecida. E os grupos marciais receberam o privilégio da realeza por sua contribuição. Era o pacto de não interferência. Ele sabe que no passado o culto demoníaco não fez nada, então por que seria diferente nessa era? Uma coisa, porém, é óbvia, ele é uma pessoa diferente da que existiu antes. No pior dos casos, tanto a seita demoníaca quanto o culto do sangue poderiam invadir ao mesmo tempo esse lugar. Mesmo com um Rin poderoso, não seria algo tão fácil assim de se lidar. Agora ele não tem só mais um problema, e sim mais dois. As guerras plantam um sentimento de ansiedade, preocupação e um futuro incerto, o que afeta todas as pessoas, independente de quanto dinheiro elas possuem. Se o país inteiro estiver sofrendo por causa de guerra, como é que ele vai andar por aí conquistando as mulheres que vão estar tudo chorando na cama? A mulher desesperada fala que ela não acredita que o Lorde dela talvez morra em batalha. E o Chosu já se imagina chorando sobre todas as oportunidades perdidas. Um futuro como esse era completamente inaceitável. Preocupações como essa impediriam que ele criasse o paraíso perfeito. Porém, pelo que ele entendeu, ele foi escolhido pelo Mugel já que o Senhor não tá ali. E já que ele não tem opção a não ser se tornar mais forte, essa era uma oportunidade que ele ia ter que aproveitar. Claro que isso não quer dizer que ele quer bancar o herói e assumir toda a responsabilidade do mundo, até porque daria muito trabalho. Porém, se lembrando da Imperatriz que ele ajudou a criar, ele jura que não permitiria que esses demônios causassem caos nessas terras. O Mugel já então fala que ele parece estar preparado. E pergunta se ele tá querendo aprender os ensinamentos da espada unificada. O Chosu quer saber o que ele precisaria para aprender isso, até porque ele achou que como garoto da seita Gundong já era o suficiente. O Mugel já então diz que ele conhece que os pensamentos do garoto são impuros. E pergunta se ele não tá querendo usar essas técnicas para se tornar forte e começar a aproveitar os prazeres carnais. O Chosu para por um segundo e fala que as intenções dele não são impuras. A união do Yin Yang era um princípio natural das coisas. Ele não era um demônio movido por desejos e o próprio Mestre Celestial viu que ele quebrou aquela formação de ilusões. Tudo que ele quer é seguir as vontades dele de uma forma correta. Ele quer alcançar o despertar através da harmonia entre o homem e a mulher. Para ele, as mulheres eram pura devoção, amor e desejo, e ele queria fazer todas elas o mais feliz possível. Isso era completamente diferente do que pensar nelas como brinquedos, que era o que um verdadeiro vilão faria. O Mugel já fica confuso com a filosofia do rapaz. E se pergunta qual será o crime que uma mulher vai ter que fazer na vida para se envolver com um doido desse. Porém, ele fala para não se preocupar, que ele sempre assumiria a responsabilidade, senão nem teria começado isso no primeiro lugar. O Mugel já fica impressionado que o menino realmente está muito motivado por causa disso. Ele então dá risada e fala que ao menos vai dar uns créditos por ele ser tão ambicioso assim. E então avisa que se ele quisesse aprender essa arte marcial, ele teria que descartar qualquer fundação mental que ele criou. O Chosu diz que isso não é problema, ele odeia a fundação marcial no Yin que ele possui. O Mugel já diz que já que ele tá tão resoluto, então eles iriam começar. Ele aprenderia a arte marcial suprema que pertence àquela seita. A unificação celestial da arte da harmonia. Rapaz, são uns nomes gigantescos. Os dois aparecem numa espécie de mar flutuante e o Chosu tá todo confuso olhando pros lados. O Mugel já fala que essa é a unificação da harmonia. Era a profunda essência do Yin Yang que ele só compreenderia se dominasse a arte celestial. De volta na caverna, ele escuta a voz do chefe falando que ele tem que se dedicar a aprender a técnica da dupla harmonia. De repente, ele acorda e se levanta vendo a Jinwei ao lado. Ele fala pro irmão se acordar e toca no ombro. Ela pergunta o que aconteceu. Ela fala que viu o mestre desaparecer e o pavilhão queimando. Ele então explica que ambos foram pegos numa ilusão do mestre celestial. Ele conseguiu sobreviver e já sabe o que tem ali. Naquela caixa era a técnica da dupla harmonia que fazia parte do legado que ele deixou. De repente, a caverna começa a desmoronar.
Ele corre em direção à caixa e fala que eles têm que pegar isso logo e sumir desse lugar. Era o próprio poder do espadachim que mantinha isso em pé e agora que ele se foi, tudo iria desabar. A Jinwoo aponta pro lado numa pedra brilhante e os dois saem correndo. Enquanto sai da caverna, o Choso olha pro lado e vê a visão do Mugeo Ukija, que desaparece bem quando ele se aproxima da porta. Porém, o menino não fala nada e só segue reto. Pouco tempo depois, eles conseguiram sair e estão do lado de fora. O Jinwoo comenta que faz muito tempo que ele nem via a luz do sol. E agora a caverna tinha colapsado completamente, então óbvio que não dava mais pra voltar lá. Porém, ele se sentia aliviado que ao menos algumas artes marciais foram recuperadas. O Choso fala que tá na hora de voltar pra base porque eles tinham muita coisa pra organizar. Porém, antes disso, tinha um local no qual ele tinha que passar. Na cidade, alguém pergunta pro garotinho o que ele tá ali parado pensando. É a mãe dele que fala pra ele acordar pra vida porque o avô já tá mal. Ele pede desculpas e fala que já tinha arrumado as coisas. Nisso, o velho sai da casa e quer saber se eles realmente têm que sair desse lugar. Ela fala que sim, considerando quão pobre eles são e que todo o dinheiro foi levado, eles não têm mais o que fazer. Eles ao menos precisariam ir pra algum lugar onde pudessem ganhar a vida. Já faz uma semana que o garoto visitou a seita de Gondong e ele se pergunta se os dois estão bem. Ele tá preocupado que talvez o que ele tenha falado tenha colocado eles em perigo. Até que alguém bate na madeira e pergunta se tem alguém ali. Obviamente que é a duplinha dos meninos malvados que chegou. A mãe pergunta quem eles são e nosso garoto se apresenta. O Jinwoo explica que o filho dela pediu para que eles achassem um culpado por ter destruído a casa deles e roubado os bode. E eles retornaram agora que haviam resolvido o caso. O avô e a mulher ficam meio desacreditados que eles realmente fizeram isso. O garoto solta o saquinho no chão e corre para abraçar os dois. Enquanto Choso tá reclamando que o maldito não deixou o endereço, então foi difícil de achar ele. Porém, explica que agora eles já se vingaram da serpente que destruiu aquele lugar. E agradece o rapaz por ter avisado, já que foi graças a eles que eles evitaram que mais pessoas se machucassem. Ele então vai no bolso e diz que tem algo pra eles. Era um núcleo que vinha de dentro do corpo da serpente. Era para preparar de forma correta e entregar pro avô dele. Se ele consumisse isso completamente, a saúde dele iria melhorar. O garoto agradece chorando e o avô vai se aproximar. Porém, do nada começa a chorar também. Pouco tempo depois, eles pelo visto estão indo embora. Com isso, deixaram a cidade. Os dois ficaram ali sem falar nada. E o Jinwoo diz que às vezes queria ser mais forte para poder mostrar mais gratidão para aqueles que se importam com Gondong. O Choso dá uma olhada e então sai andando falando que estava na hora de voltar. Eles não tinham tempo para ficar distraídos e queriam reconstruir aquele lugar. O amigo só concorda e com isso vão junto. O Choso tá animado. Com a ajuda do garoto e da serpente, eles ganharam uma ótima oportunidade. Porém, também colocou uma grande responsabilidade sobre ele. Ele imagina que o Jinwoo da vida passada não conseguiu despertar a técnica da fusão divina. Porém, quando ele foi lá, a caverna estava colapsada. Isso significa que alguma outra pessoa foi até aquele lugar e conseguiu recuperar as técnicas. E se aquela pessoa fosse um dos descendentes da seita do sangue demoníaco? E talvez tivessem destruído a caverna para se livrar dessa técnica de uma vez por todas e acabar com a história de Gondong. Uma coisa é certa, havia uma entidade inimiga se movendo nesse momento. Agora, depois de tudo isso, ele começa a se perguntar: como é que os dois vão explicar tudo isso pro mestre deles? Quando ele estava subindo a escada, o mestre aparece nas costas e pergunta se são os dois. Eles se viram meio sem graça, querendo saber como que ele tá. Na hora o líder vem neles e dá um soco na orelha de ambos, querendo saber por que eles desapareceram e o que estavam fazendo enquanto ele estava fora. Um tempo depois, pelo visto tudo foi explicado, ele pergunta se isso realmente é verdade. O Jinwoo diz que sim, e nosso garoto fala que aquela pérola luminosa foi tirada da caverna. Olhando os livros, o líder fala que não tem dúvida, com certeza eram todos genuínos. Do nada o maluco começa a chorar emocionado e que eles recuperaram as técnicas que haviam sido perdidas. Realmente foi muita sorte, talvez foi a bênção dos ancestrais que haviam caído sobre ele. Óbvio que por mais que tivesse todos esses méritos, ainda havia sido uma aventura não autorizada. Pelo que eles conseguiram conquistar, eles não seriam punidos, porém era bom garantirem que algo assim não acontecesse de novo. O líder então os abraça e fala que eles são bem-vindos de volta. Tempo depois, eles estão escrevendo algumas coisas nos manuais. O Jinwoo estava ajudando o líder a organizar tudo, que comentou que aquela pérola luminosa também seria de grande ajuda. Ao menos por enquanto, eles não passariam fome e teriam com que se alimentar. Nisso, o Choso fala que talvez não fosse uma boa revelar para o público que eles recuperaram tudo isso. O líder pergunta se ele tá querendo dizer que não era para vender a pérola, já que todos saberiam o que aconteceu. O Choso fala que sim. Nosso rapaz tem certeza. Seja lá qual fosse a natureza de tudo isso, simbolizava o culto demoníaco. Além disso, a técnica de reencarnação que ele usou na vida passada era uma magia proibida, algo que também pertencia à seita demoníaca. Provavelmente a marca que o Mugeo que já viu nele é relacionado a isso.
Ele se lembra que ao lado da Imperatriz eles erradicaram todo o culto demoníaco, mas ele nunca imaginou que existiriam outras forças escondidas. Se nem mesmo na vida passada eles sabiam dessa existência, ainda tá perigoso pra ele. Nesse momento, antes de chamar qualquer atenção, eles precisavam ficar o mais forte possível. Ele então fala pro mestre que a reconstrução da seita só tava no começo, e mostrar pro mundo que se tem um tesouro sem ter o poder para o proteger só traria desastres. A Pérola Luminosa era um material extremamente raro que muitos queriam. O líder fala que entendeu e que ele realmente não tá errado. Ele também sabe que a Sociedade das Sombras vem ganhando muito poder na província Gansu. A Jinwei parece não conhecer, e o líder explica que no passado era só um bando de bandido, porém recentemente eles vêm ganhando bastante influência. Ele então fala que por enquanto eles não vão revelar pra ninguém a existência de tudo isso. Ele então abre a porta da sala e fala pros dois o seguirem. Ele não poderia ignorar todas as coisas que eles fizeram, então tava na hora de sair pra comer. Eles iriam até a pousada Gondong. Isso deixa o tio Seu todo animado. Ele sabe que a flor branca solitária fica naquele lugar e finalmente ele poderia conhecer a Seu Airin. Porém, andando pela cidade, só tinha mendigo passando fome. O tio So quer saber se realmente vai ter uma pousada num lugar como esse. O líder diz que ele deve estar surpreso com o quão acabado o lugar tá. E explica que tudo isso é por causa da fraqueza da seita Gondong. Como eles perderam a relevância, os comércios locais também se enfraqueceram. No passado era um lugar extremamente movimentado, cheio de riquezas e vida. Porém, nesse momento, ele mal tá sobrevivendo. E a atmosfera nas ruas não tá nada tranquila. Ainda mais com a aparição da Sociedade das Sombras. O tio Sol se lembra que até na vida passada várias pessoas quiseram conquistar a província de Gansu. O líder fala que, porém, tem algo bom em tudo isso. A pousada de Gondong, que era a coisa mais importante desse lugar, ainda funcionava. Babando, o rapaz tá todo feliz. Ele diz que o mundo inteiro pode colapsar desde que esse lugar se mantenha intacto. Ele então fala pro mestre que esse lugar realmente é perfeito, nada carrega o nome de Gondong tão bem quanto ali. O chefe agradece, falando que fica aliviado em escutar isso e fala pra eles entrarem logo. Lá dentro o clima tava bem tranquilo. O tio So fica impressionado que por mais que não tinha ninguém na rua, o lugar até que tava movimentado. De repente um cara se apresenta pro líder falando que faz tempo que eles não se veem. O nome dele é Seo Wongwang e ele é o dono dessa pousada. Ele fala pro líder vir por esse lugar e coloca os três na mesa. O Jong Yong fala que tá bom como sempre ali. O cara diz que ele é muito gentil e então pergunta quem é aquele rapaz. Nisso, o tio Su se apresenta, falando que é o novo discípulo da seita. O cara parabeniza nosso garoto por toda a energia que carrega e fala que com certeza ele vai ajudar a restaurar a seita Gondong. Nosso rapaz agradece ele também. Porém, ele tá confuso que esse cara é gentil até demais. É aí que ele começa a perceber. Tava todo mundo do bar encarando ele, falando que os artistas marciais de Gondong haviam chegado. Realmente parecia ser um garoto inspirado e com certeza era um bom dia para eles estarem ali. Nosso garoto tá todo confuso. Ele não é um artista marcial famoso, então por que estão dando tanta atenção assim? O Wongwang fala pra ele não ficar tão surpreso. São só pessoas e amigos que esperam ansiosamente pela restauração da seita de Gondong. Essa pousada no momento serve como um ponto de encontro para aqueles que são contra a Sociedade da Sombra. E é por isso que todos ali de forma genuína torcem pela recuperação de Gondong. De repente o pessoal parece estar contando umas moedas. Um cara vem correndo e oferece pro líder, pedindo para que ele aceitasse aquele dinheiro que fosse utilizado para restaurar Gondong. O líder fala para eles serem um pouco mais pacientes, mas logo logo os dois discípulos reviveriam essa seita. O Chosu ainda tá ali sem conseguir se conformar com todo esse amor. Nisso o líder pergunta cadê a filha do cara, que fala que mandou Arin para completar uma missão. Logo logo ela estaria chegando. Obviamente era o nome que o garoto tanto queria escutar. A verdadeira razão para ele estar nesse lugar todo feliz. A única filha do dono desse lugar e a mais bela flor. Na vida passada também foi uma das pessoas que liderou a restauração de Gondong. Os santos da espada eram ela e o Jinwei. Na frente, o Jinwei ia como vanguarda trazendo a força, enquanto Arin era uma espécie de CEO que trabalhava com toda a administração da seita. Diziam que ela era uma mestiça de beleza misteriosa, e era chamada de a Flor Solitária. E por causa das habilidades com a espada, ela também ganhou o apelido de Princesa da Lâmina Gélida. O charme dela se assemelhava a uma rosa branca com espinhos. E claro que por causa disso, ela tinha até fã-clubes por toda a facção. Os caras mandavam carta pra ela pedindo pra ser cortado. E óbvio que o Chosu, que está com sua virilidade restaurada, não pode perder uma chance dessa. Ele tá ansiosíssimo pra ver a maravilhosa aparência dela. A porta se abre, um cabelo branco passa, ele tá ansioso. Até que entra uma criança. Ele se esqueceu que voltou no tempo, né, doente? Ele fica desacreditado que ela ainda tá tão nova assim nessa linha do tempo. Ela então fala pro pai que tá de volta, enquanto ele tá ali se culpando por ter se esquecido que ele realmente voltou muitos anos no passado.
Ele ainda diz que era uma garota bonita, mas por ser tão jovem, é óbvio que ele não sente nada. Na verdade, ao olhar pra ela, era a mesma coisa que ele sentia ao olhar pra Imperatriz. Ele tinha vontade de proteger ela do mundo e ajudar ela a crescer. O pai então pega a cesta e fala pra ela cumprimentar os discípulos da seita Gondong. Ela dá um oi e nosso garoto fica todo apaixonado, pensando que ela é muito fofinha. Mesmo que fosse só para seu irmão mais velho, ele não pode perder a chance de se aproximar. Até porque ter uma irmã por perto seria algo legal. Ele então se apresenta como Chosu, um discípulo da seita Gondong. Porém, ela dá uma encarada. Antes que ele terminasse de falar, ela sai fora. A garota corre até a porta e bate ela. Do lado de dentro, ela se pergunta como ele pode sorrir se não consegue proteger nenhuma pessoa qualquer. A seita de Gondong era inútil e ela os odiava. Ela odiava eles e todo o mundo marcial. Assim que ela saiu, obviamente que o pai pediu desculpas. E falou que a filha dele era meio tímida quando se tratava de estranhos. O Jeong falou que estava tudo bem, afinal era só uma criança. E o Chosu sabia do passado dela, então não era uma surpresa que ela tivesse agindo assim. Aconteceu uma luta entre algumas seitas no meio desse lugar e a mãe dela acabou morrendo no meio disso. Nem mesmo a seita Gondong conseguiu ajudar naquele dia, o que fez com que ela ressentisse todo mundo. Porém, ele ficava triste em ver alguém tão jovem se fechando tanto assim. Um tempo depois, ele agradece pela refeição. Pelo menos lá, a comida era muito boa e ele consumiu um pouquinho de proteína depois de tanto tempo. Ele dá uma olhada pro lado e vê a Arin passando, que assim que nota, sai correndo. Do nada, a Jinhui aparece na cara dele, perguntando se ele gostou do passeio de hoje. Ele fala que sim, enquanto se pergunta por que esse cara chega tão perto pra falar tudo. Enquanto a Jinhui tá toda reluzente, falando que tá muito feliz que ele gostou. Nosso rapaz continua assustado com o quão bonito esse maldito. Não é à toa que na vida passada, a Arin só andava perto dele. Nesse ritmo, ele não vai nem conseguir ser o irmãozão dela, então tem que de alguma forma vencer isso. Ele então bate na mesa e fala pro mestre que eles deveriam sair mais vezes assim. Esse passeio fez ele reconhecer as expectativas do povo enquanto todos apoiavam Gondong. E isso inspirava ele a trabalhar cada dia mais duro. Ele quer se tornar um artista marcial de verdade para merecer todo esse apoio. Assim que o mestre fala que eles vão vir uma vez por mês, ele agradece. Enquanto tá todo animado, ele vai conseguir fazer com que a Arin seja a irmãzinha dele. Ele não quer perder pro Jinhui mais uma vez. A noite cai e estamos de volta na seita. Ele diz que vem negligenciando aquilo que torna ele um homem impressionante. Puxa uma pedrinha com uma corda e diz que tá na hora de iniciar os exercícios de pendurar. Rapaz, a carça caiu e eu já imagino o que ele vai fazer. Esse exercício fortalecia o órgão masculino e era essencial para aumentar a virilidade. Agora que ele vai começar as técnicas do mestre marcial, os treinos dele têm que estar no máximo nível em todas as áreas. Ele abre o olho e a pedrinha começa a balançar. Rapaz, pelo jeito anoiteceu, amanheceu e ele tá lá ainda com a pedrinha pra lá e pra cá. Um ano inteiro se passou, não é possível. E o louco tá rindo sozinho, falando que finalmente se tornou um homem de verdade. O fato dele ter chegado nesse tamanho com um ano de treino torna ele um mestre lendário da virilidade. Ele então se senta e diz que tá na hora de aproveitar essa sensação. Começa a concentrar a energia dele, só que de repente tá saindo um brilho dourado ali e ele tá confuso. Depois que ele se misturou com aquela técnica da caverna e essas práticas peculiares, algo estranho aconteceu. Toda vez que ele ativa os poderes de Ki dele, algo ali embaixo sobe. Ele não sabe como é que vai evitar algo assim. Nesse ritmo não vai demorar muito pra ele ser considerado um pervertido por todo lugar. De repente o Jinhui aparece chamando ele. Enquanto coitado tá no chão chorando, querendo saber porque esse maldito só aparece nas piores horas. Ele então abre a porta, se cobrindo e pergunta por que o Sênior tá ali. Que avisa que como hoje é o dia que eles vão sair, ele tá esperando por ele. O mestre falou pra eles irem pro condado de Hwajeong primeiro e era bom ele se preparar pra ir logo. O Chosu fica animado que o amigo não notou a situação. Porém, ultimamente ele percebeu que ele vem agindo de uma forma estranha. Talvez a puberdade tivesse chegado no garoto. Já na pousada, a Arin coloca um chá pros dois. Assim que ele agradece, ela sai correndo. Por mais que ela ainda o evitasse, já era muito melhor do que as primeiras vezes que ele vinha ali. Só que por outro lado, tinha algo que estava estranho. A pousada estava extremamente deserta. O Jinhui fala sobre isso também e diz que notou isso. De repente, o Wongwang dá as boas-vindas. Se apresenta mais uma vez e nosso garoto pergunta como é que ele tá. Porém, ele já percebeu que claramente não tá muito bem. O Wongwang só pergunta se eles vão querer a ordem de sempre e nosso garoto confirma. Nisso, ele fala que tá indo buscar, porém de repente parece tropeçar. A Arin grita por ele e nosso rapaz se aproxima perguntando o que aconteceu. Ele diz que tá bem e pra não se preocuparem porque é só a saúde dele que não tá das melhores.
Nisso, Tio Sou pergunta o que tá acontecendo na pousada e por que não tinha ninguém. O Wang diz que logo logo vai revelar que esse lugar vai ter que ser fechado. Tudo isso é culpa por causa dos vilões da Sociedade da Sombra. Eles vêm ganhando cada vez mais poder e estão usando essa influência para extorquir todo mundo da cidade. Há alguns meses atrás, eles começaram a ameaçar a pousada e começaram a impedir qualquer mercador de negociar com eles. Por causa das brigas do lado de fora, ninguém estava querendo entrar. Eles vêm tentando aguentar por um tempo, porém, sem clientes, as contas só estão se acumulando. Ele tá começando a ficar preocupado com a segurança da Arin, então ele decidiu que tá na hora de fechar. Agora o Tio Sou entendeu por que a Arin se juntou à seita de Gondong, mesmo odiando artistas marciais. Provavelmente foi uma decisão do pai dela para que ela conseguisse encontrar um lugar onde fosse protegida. Por mais que a Sociedade da Sombra fosse só um grupo de bandido qualquer, eles ainda tinham o apoio do Dragão Negro de Sichuan. Vendo Wang Wang, ele sabe que é muito difícil uma pessoa normal resolver problemas com artistas marciais. Porém, é bem nessa hora que alguém dá uma bicuda na porta. Grita o nome do Senhor Seo e é 3 bandidinhos falando que chegou o dia dele pagar as contas. Ou ele passava os valores ou eles iriam confiscar toda a pousada. Um deles agarra a Arin e fala que se eles não vão vender a pousada, eles vão levar ela. O Jinhui se levanta enquanto o pai tenta correr para salvar. O cara segurando a Arin fala que de agora em diante ela vai trabalhar para a Sociedade das Sombras até ter limpado as contas do pai. Ela começa a chorar e diz que não, e então tenta se soltar e sai correndo. Até que de repente o Tio Seo chama por eles. O cara tava puxando a Arin quando já tinha um graveto vindo na direção. Na verdade, 2 hashi que perfurou bem o punho do cara. Ele grita e os outros 2 sacam a espada perguntando quem tem coragem de interferir. O Tio Sou só fala que a garota já disse não. Pelo manto, os caras reconhecem ele como um membro da seita de Gondong e perguntam como um lugar morto como aquele tem coragem de os desafiar. Porém, um deles fala pros irmãos tomarem muito cuidado que eles estão lidando com um louco. O rapaz estava com a barraca muito armada. Na hora o Tio Sou se cobre por causa da raiva, ele deixou a energia dele escapar e isso acabou acontecendo. Enquanto isso, Arin corre e dá um abraço no pai. Das costas, a Jinhui chama pelo nosso garoto e pergunta se essa técnica marcial dele foi pra confundir os oponentes. Ele responde que é incrível como o Sênior compreende tão bem as intenções dele assim. Ele só tá querendo entender porque esse maldito Sênior tá tão vermelho. Porém, de repente, os caras da Sociedade da Sombra começam a dar risada, falando que nunca viram algo assim e realmente era um show de comédia. Ele achou que os dois eram 2 eunucos bonitinhos, mas ele nunca imaginou que o garoto andava por aí com uma montanha sólida. Que papo é esse desse cara? Porém, ele aponta a espada e fala que agora que mexeu com o grupo deles, eles vão ter que pagar o preço em sangue. O Tio Sou se agacha e diz que por ele tá tudo bem, eles podem levar o que quiserem. Porém, se eles falharem, perderiam suas joias preciosas. Os caras falam que o bastardo é bom tomar cuidado com o que tá falando. Ele então fala pro Sênior que ele vai lidar com isso e era pro amigo proteger a Arin por enquanto. O Jinhui diz que tudo bem e vai na direção do pai. Porém, ele quer saber se tá tudo bem e realmente deixar o garoto assim sozinho. Ela responde pra não se preocupar, por mais que ele fosse bem excêntrico, ele era realmente forte. Nisso, o cara da sombra manda ele morrer e corre pra dar um corte. Porém, o Tio Sou só se agacha, pega um galinho e dá-lhe uma bem no saco de cada um. O careca tá vendo isso acontecer e já tá começando a ficar com medo. Enquanto o Tio Seo avança, falando que vai quebrar 6 ovos somente com uma única colher. Sangue jorrou pra todo lado. Então o líder de Yong chegou e perguntou se tava todo mundo bem. Ao olhar no chão e ver os coitados destruídos, ele se pergunta o que exatamente aconteceu ali. Nosso rapaz pede desculpas, falando que causou danos desnecessários ao tentar acalmar o caos nesse lugar. O Wang Wang fala que eles ajudaram, se não fosse pelos garotos, eles teriam perdido tudo ali hoje. O chefe fala que esses caras estão ficando muito ousados por querer roubar a pousada e hoje eles vão acabar com eles. O Wang Wang fala que é melhor não, todo mundo sabe que a Sociedade das Sombras tem o apoio do Dragão Negro. Era melhor que ele se virasse com isso sozinho. Tudo que ele não queria era que Arin continuasse passando por essas tragédias. O mestre fala que entendeu e que se dependesse da seita de Gondong, ela seria bem cuidada. Só que Tio Sou dá um passo à frente e diz pro mestre esperar. Nesse ritmo, Arin ia se juntar à seita como uma discípula, igual aconteceu na vida passada. Porém, ele não achava que a melhor opção era forçar uma criança tão jovem como ela a ir contra o próprio coração. O melhor caminho seria ela ter liberdade para fazer o que quisesse sem sofrer tanto assim. Ele fala pro líder que o que é visto não pode ser ignorado. Se eles se fingissem de cego por um problema de alguém tão próximo quanto eles, a seita Gondong jamais se recuperaria. O mestre pensa por um segundo e fala que ele tá certo. Seria errado ignorar a intenção de um discípulo que quer agir de forma altruísta. Porém, ele quer saber qual é o plano para lidar com o Dragão Negro. Nosso garoto fala que ele vai enviar uma carta desafiando o Dragão Negro em nome da seita Gondong. O líder, confuso, pergunta se eles realmente vão aceitar algo assim. Nosso garoto fala que é só deixar uma oferta tão boa que eles não vão ter escolha não se aceitar. A cena muda para tal seita do Dragão Negro. O desafio foi direto para eles e nem passou pela Sociedade da Sombra.
Um dos caras fala que esses bastardos de Gondong não sabem o lugar deles. Seria uma luta consecutiva de 2 contra 3, na qual se Gondong perder, eles fechariam seus portões por 50 anos. Enquanto se o dragão negro perdesse, eles teriam que abandonar aquela região. Eles ainda tinham a vantagem de poder atacar antecipadamente e utilizar mais pessoas. Só que tudo isso era vantagem até demais. Ele sabe que tá indo por uma armadilha. Porém, ele tem a Wissorion, que é considerada o dragão negro da morte, então ele tá confiante. Ele então fala pro cara da carta que é uma oferta tentadora, mas eles não podem arriscar os negócios dessa forma. Até que alguém diz que isso não vai ser necessário. Toda linda ela vem pulando e fala que vai pessoalmente resolver isso. O nome da menina é Yeong. Não é muito fácil não esse nome, me ajuda aí, garota. E ela é considerada o tigre da espada. Ela diz que vai ter que resolver isso pelo que estão falando da Sociedade das Sombras. Ela ouviu dizer que um dos discípulos está falando pra todo mundo que transformou 3 membros da sociedade em eunucos sem mesmo puxar uma lâmina. Tudo o que ele precisou foi usar uma colher. Obviamente que quem tá espalhando esse rumor é o próprio tio seu que contou pra todo mundo isso. Os caras tá tudo impressionado, nunca imaginaram que um jovem mestre acabaria com eles assim. Nosso garoto ficou falando que tá claro que essa sociedade é fraca, então o dragão negro deve ser pior ainda. Na reunião, o cara pede desculpa pra senhorita Yu e fala que eles erraram. Ela coloca a mão no ombro e diz para não se preocupar que lidaria com isso pessoalmente. E pergunta se o nome do garoto que andou espalhando esse rumor é Lee Chiosu. De volta com o malvado, ele ganhou dinheiro pra caramba contando essa historinha pra todo mundo. Agora vários conhecem ele como o herói correto que acabou com a seita dos caras. Ele já consegue imaginar as garotas de beleza incomparável que vão se encantar com essa história. Porém, quem realmente tá vindo é a senhorita Yu, que diz que o garoto tá subestimando a seita deles. O trouxa tá dando soquinho no ar, falando que nada captura mais o coração de uma mulher do que um homem que luta pela justiça. Ele já tá até vendo as ilusões na cabeça delas gritando que ele é um herói maravilhoso. Assim que a energia aumenta, ele tem que se cobrir porque esse problema não para de acontecer. Só que dessa vez ele vai ter que ser mais cuidadoso. Não vai ser tão fácil assim lidar com esses outros caras. Por mais que ele convidou aqueles malditos da seita, ele tem que ficar esperto porque eles são vilões. Por mais que em teoria fosse pra ser um duelo justo, é óbvio que algo assim não aconteceria. Como amigo eterno das artes marciais, ele entende que eles contrataram uma pessoa de máscara negra. Acredito que deve ser um tipo de assassino, né? E olhando pra cima, o tio Sou fala que esse pessoal ruim parece que tem uma doença no coração que morre se não fazer maldade. Porém, é aí que ele nota algo. A assassina chegou pra matar e ela é perigosíssima. A primeira coisa que ele nota, obviamente, é que é uma mulher. Na vida passada, ele lutou contra a Sociedade das Sombras 4 anos no futuro. Porém, ele não se lembra de ter visto nenhuma mulher. Só que agora ele tá de boca aberta, desacreditado, que não só tem uma mulher, como ela tem um corpo perfeito. O garoto repara no que importa. Ela então para na frente dele e pergunta se ele é o conhecido como Lee Chiosu. Ele tá todo coradinho e fala que sim, esse é o próprio herói. Ela parece estar meio confusa com a reação do garoto. De um segundo pro outro, ela já foi pro ataque, falando que ele vai pagar o preço por desafiar a seita do dragão negro. Alguns cortes são trocados, porém o garoto tá parecendo se virar. Ela reconhece que ele tem habilidades decentes pra idade, porém isso não era surpreendente. Provavelmente o garoto acreditava que eles venceriam por ter o gênio Jinwei ao lado. O Chiosu tá tendo que se defender, mas já notou que ela é muito mais forte fisicamente do que ele. Ele tenta dar-lhe uma espadada, porém ela pula pros céus com muito estilo e graça. Em um segundo, ela tá de volta no chão e ele percebe que ela se move tão rápido quanto uma pena. Aquilo não era a habilidade comum para alguém de uma seita qualquer ter, então quem era ela? Yu então fala que ele gosta de fugir igual um ratinho. Assim que ele vê a posição da espada, parece reconhecer a técnica. Nisso ele pergunta se ela não é a Senior Yeong, que é a lâmina do tigre. Ela sorri e fala que ele acertou. O que deixa o tio Seu preocupado, querendo saber o porquê essa mulher tava ali. Essa mulher ficou famosa não só pela queimadura na cara, como também as apostas cruéis que ela fazia com os homens. Do nada, ela removia o véu dela e perguntava pro cara se ela era bonita. Do chão, toda acabada, ele diz que sim, ela era extremamente bonita. Ela sorri e diz que ele é um mentiroso. Se o cara não conseguisse dizer que achava ela bonita de forma sincera, ela transformava ele num eunuco. A verdade é que nenhum homem nunca passou nesse teste. De todos os problemas que ele poderia encontrar, esse era o pior. Ela então se aproxima e fala que já que ele o reconhece, ele deve saber sobre o teste. O garoto é corajoso e fala que sim, ele conhece o tal do teste. Enquanto pensa que de alguma forma ele vai ter que sobreviver a essa crise. Nisso, ela então tira o véu e fala pra ele dizer o quão bela ela era aos olhos dele. O Chiosu tá pensativo, ele sabe que não pode dizer algo ordinário. Ele tem que falar algo que consiga mover o coração dela. Ele tem certeza que numa mulher como essa, somente a sinceridade iria funcionar. E se tem algo que mostra a sinceridade de um homem, com certeza é isso. O maldito começa a ativar a energia dele e fala que ela realmente é maravilhosa. Obviamente que a mulher fica assustada com isso.
E pergunta que insanidade é essa que ele tá subindo aí do nada. O Chosu diz que tá sendo sincero, até porque ela que perguntou. Ele fala que os olhos dela são extremamente claros. O cabelo dela era macio e ela tinha um corpo que desafiava a lua e as flores. E é por isso que ele, Lee Chosu, declarava no nome da facção que ela era maravilhosa. A coitada fica toda curada. Ela já tinha 60 anos de idade, rapaz, isso eu não sabia não. E já tinha desafiado inúmeras pessoas. Porém, ela nunca tinha visto tanta sinceridade assim. Vendo ele brilhando, agora ela não sabe exatamente como ela vai fazer ele dizer que isso é uma mentira. O Chosu tá animado que funcionou. Ele tem certeza que pra ela toda vez fazer essa aposta deve ter alguma razão. A verdade é que por mais que todo mundo reconheça ela como uma excêntrica artista marcial, isso na verdade era só um disfarce porque ela era o demônio de 1000 faces conhecido como Jyoxawo, a pessoa número 1 na seita maligna. Ela possui o poder de transformar o corpo, idade ou gênero de qualquer pessoa. E é por isso que ela tem um estranho hobby de ter várias identidades que caminham pelo mundo marcial. E uma dessas identidades é a Yehoyong. Esse alter ego se fez porque desde muito nova ela era perseguida por inúmeros homens com intenções erradas. Com isso ela desenvolveu um trauma de que todos eles só se importavam com a aparência. Foi o que fez ela seguir o caminho dessa aposta. É por isso que ele tinha certeza que se fosse sincero, ela não teria como fugir. O que ela tanto queria era encontrar alguém que conseguisse enxergar verdadeiramente além da aparência. A Yehoyong tem uma técnica no olho que sempre consegue ver uma mentira. Porém, mesmo sabendo que o que ele disse é verdade, ela não consegue acreditar. Isso porque, até hoje, todos os homens que ela viu só a desejaram por causa da aparência. Mas ela nunca imaginou que o coração dela ia se render pra esse esquisito na frente dela. O Chosu então dá um passo à frente e fala que como passou no teste, ele sabe que ela pode realizar um desejo pra ele. Ela tá corada com medo desse moleque com esse negócio levantado se aproximar. Corajoso ele era e ela não consegue acreditar que ele realmente achava esse lado do rosto dela bonito. O Chosu então diz que se ele passou no teste, ela ia ter que realizar o desejo dele. A coitada fica mais corada ainda, ela já imagina o tipo de desejo que vem aí. Ele então se aproxima, fala algo no ouvido dela que a gente não vai ficar sabendo, desgraça. Ela para pra pensar por um segundo, enquanto ele pergunta se isso não seria possível. Porém, ela parece ficar com raiva e diz que ele é um bastardo. Na verdade, no capítulo seguinte vai revelar o desejo dele. Ele chegou no ouvido e falou que o desejo era exatamente isso que vocês imaginam. Em uma noite como aquela, onde a lua brilhava. Ele queria compartilhar com ela a mesma cama e discutir sobre os mistérios do Yin e do Yang. Ou, na verdade, era o que ele quer, porém ele não pode. Confusa, ela pergunta o que ele quer dizer com não pode. Ele fala que, como discípulo da seita ortodoxa, ele não pode priorizar os desejos carnais. E é por isso que o verdadeiro pedido que ele tem pra ela é que ela leve de volta a carta de desafio pro dragão negro. E assim garanta que o duelo aconteça de uma forma correta. Ela ficou imaginando que ele ia pedir isso e parece ficar com raiva. Foi quando ela gritou que ele é um bastardo e rapaz, até a espada dele quebrou. O menino foi tacado longe e bateu as costas na árvore. Aquele era o grito do leão, ele nunca imaginou que ele ia atacar assim do nada. O coitado se pergunta o que fez de errado pra merecer isso. Ao ver ele todo acabado, ela de longe pede desculpas. Se aproxima e fala que sem querer colocou energia interna no grito dela. Ele tá ali vomitando 3 litros de sangue. Por um segundo ela esqueceu de disfarçar a persona dela e acabou usando o poder de um verdadeiro artista marcial. Porém, vendo a reação dela, ele tem certeza que ela realmente não quis o atacar. Ele não podia perder essa chance. Ele então se faz de fofo e pergunta como ela tem coragem de tratar um júnior assim. Era triste ver que ela não era piedosa com aqueles que reconheciam a sua beleza. Assim que ela diz que foi um erro, ele pergunta se ela vai realizar o desejo. Ela então fala que tudo bem, o desejo dele seria realizado. Agora o danado tá sorrindo, finalmente isso tudo funcionou. Ela então coloca umas pílulas no chão e fala que é pra ele se sentir melhor. Ela tava indo embora e nosso rapaz, vendo aquilo, diz que lucrou bastante. Assim que ela sobe pra árvore, ele escuta alguém gritando, chamando por ele. Ele pega os itens e por enquanto não quer que nem a Jinwoo nem o mestre saiba disso. A mesma tá correndo pela floresta, querendo saber que energia foi essa que abalou a montanha inteira. Será que alguma coisa realmente havia acontecido com o Júnior? É aí que ela encontra ele acabado no chão. Ela pega nos braços e pergunta se ele tá bem. Ele então acorda e diz que sim, ele havia sido atacado por um grupo de máscaras pretas. Teve uma curta batalha, mas ele conseguiu defender a seita. A Jinwoo diz que esses malditos membros da Sociedade das Sombras só cometiam atos ruins. E pelo que eles fizeram com ele, ela jamais os perdoaria. O manipulador tá todo feliz já que agora todas as peças estão na mesa. Com o irmão dele com tanta raiva assim, com certeza ele daria tudo de si no duelo. E o Jinwoo continua abraçando, falando para não se preocupar que ele ia dar o melhor dele. A noite cai e mais um dia se passa. Depois de uma noite de descanso e algumas pílulas, ele tinha se recuperado. Nisso, o Yoonjong e o Jinwoo então perguntando como é que ele tá. Ele se finge de acabado e fala que após circular a energia, ele tá realmente se sentindo muito bem.
O chefe disse que é bom a animação, porém ele ainda precisa de mais nutrientes e quer saber o que ele tá querendo comer. Isso deixa o garoto interessado, já que na seita eles pelo visto só comem planta. A mão dele é pega e a Jinwoo traz pra perto, falando que é só dizer o que for que ela vai buscar pra ele. Ele então fala que adoraria uma barriga de porco cozida. Tem outras coisas como ostras que seriam muito boas, porém ele sabe que isso aí é caro demais. A Jinwoo se levanta e fala pra ele não se preocupar que ela ia conseguir. Tudo que ele tinha que fazer era descansar. Já correndo pela floresta, ela fala pra si mesma que isso é culpa dela. Ela tinha que ser mais prestativa e conseguir proteger o irmão júnior dela. O problema é que sempre que ela fica muito perto, o coração acelera. E ela sente como se quisesse assumir o papel dela como uma mulher. É por isso que toda vez que ela vê ele, ela tenta fugir. Porém, foi essa fraqueza dela que fez com que ele se machucasse. Ela tinha que conseguir ser mais decidida e viver exatamente como uma artista marcial e mais nada. Ela precisava ter o coração forte para ajudar o pessoal da seita. Já sentada na mesa, o Wong Wang ficou sabendo de tudo que aconteceu. Ela diz que tá com vergonha, porém queria pedir por um pouco de porco. Ele sorri e fala para não se preocupar, até porque ele se machucou por causa deles. É óbvio que eles não seriam ingratos e com isso ela agradece. De repente, Aren bate na mesa e chama por ela. Perguntando se tá tudo bem, ela cuida do tio So. Confusa, a Jinwoo perguntou o porquê da oferta repentina. Ou porque a garotinha queria se esforçar tanto assim. Ela fala que, obviamente, é porque ele salvou a pousada aquele dia. E é por isso que ele ao menos merece um like nesse vídeo, molecada! Acabamos os capítulos do nosso eunuco, não mais eunuco, que agora anda por aí armado 24 horas, esse menino é um perigo. O garoto inverteu o jogo, né? Ele usou a armação pra vencer a luta com a outra doida, aquela ali que é maluca também, né? Quando eu li o começo dessa obra, eu achei que ia ser a mais pura sacanagem, o garoto ia sair pra lá e pra cá. Porém, o menino é honesto, ele quer o verdadeiro amor e pra isso ele tem que se tornar forte. Eu tô querendo saber a reação dele quando descobrir que a Jinwoo é uma mulher, né? Mas isso tá demorando, né? Quando será que isso vai acontecer? Tudo que nós pode fazer é esperar lançar mais capítulo pra lançar as próximas partes. E pra você não perder, você sabe o que você vai fazer. Você vai ativar ele. O sinal. Dali. Fui.